boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Que bela semana, hein? Que bela semana para o @Beyond the Cave PDC. Nossa, semana... Muita gente chegando, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo favor. ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. E o mundo real com um cara muito especial hoje, que a gente tem que agradecer de coração. Mas antes de apresentá-lo com a devida honra e garba, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, não é mesmo, Caio? Vamos lá, galera. @Beyond the Cave PDC, segue a gente. Onde é que... Instagram, né? Todas as mídias sociais, tá tudo lá. Tem no Spotify também. Quem gosta de correr e ouvir no academia. Não esquece, é importante avaliar no Spotify, tá, galera? Pô, isso tem ajudado demais, né? Ajuda porque impulsiona o Você tá com conteúdo. moral, né? O ano passado, como é que o Beyond the Cave pontuou no Spotify lá? Era entre os 5 do mais o quê? Tinha uma parada assim, né, cara? Tinha. Não, foi bom, mas foi bom, cara. Esse ano nós estamos... A gente quer mais. Pega nós completo. E além do @Beyond the Cave PDC, tem um apoia-se, não se esqueçam, né? Exatamente, apoia.se/Beyond, BEYOND, fazendo parte. Sabe o que você ganha, Bovino? Você que é um apoiador nosso, meu amigo, nosso querido Alexandre Denjulho, o que o cara ganha? Fala pros caras. Além de uma camiseta, né? Tem algumas aqui, ó. Mostra aí pros caras, vai. Aproveita que tá aí na mesa. Aí, você ainda pode acompanhar os programas ao vivo e fazer perguntas pro convidado. Mandar interagir com o pessoal aqui durante o programa. Tem o bate-papo que rola no WhatsApp, sempre um bate-papo livre, sempre apoiando a liberdade de expressão. E aquele abraço para né, própria do WhatsApp, aquele conversa. É isso. Então apoia.se/Beyond, BEYOND. Essas camisetas também estão lá na reserva.inc. Coleção Grandes nomes. Tem grandes nomes. Platão, Miltíades, Temístocles, Ayn Rand, Winston Churchill, Friedrich Hayek. Clássicos contemporâneos. Amigo, contemporâneo, os caras da antiga. Todos ou outro grandes, que é contemporâneo, velho. Gente, eu tô achando que vocês são uma empresa de roupas, na verdade. Também. Vamos chegar lá. A gente quer levar coisa boa. Se a coisa boa vem pela roupa, vem pela ideia, vem pela cerveja. Pelo simpósio. Vem pelo simpósio. O que importa é chegar coisa boa a quem nos acompanha, porque esse é o nosso objetivo. Meu querido... Por falar em coisa boa, vamos lá. Por falar em coisa boa, vamos lá. Da Fonseca, meu filósofo economista, hoje colunista da Folha de São Paulo e comentarista na CNN Brasil. Já foi do Jovem Pan durante um tempo, as treta com a Adriles, eu lembro muito bem. Cara, obrigado de coração, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. É um prazer recebê-lo e boa noite, velho. gente, um prazer estar aqui para essa conversa. Assim que eu recebi o convite, eu vi filosofia ali, eu falei, tamo junto. Excelente, cara. Então vamos começar do jeito que a gente sempre começa, que é um jeito filosófico. Todo mundo que vem aqui, a gente quer... E falo isso é do coração, viu? Não tem... Sem restrições, sem amarras. A gente sempre pergunta o que é uma vida boa. E cada um dá uma resposta muito diferente. Que é uma resposta filosófica, é uma pergunta abstrata. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil e uma pergunta abstrata. Mas para você, o que é a vida boa? Eu acho que uma vida boa é uma vida que tenha coragem de indagar, e de refletir e de ir atrás daquilo que importa para você. Agora, o que é aquilo, acho que vai variar para cada um. Daí eu já não sei dizer com tanta clareza, mas eu acho que é uma vida em que a pessoa tem coragem de se lançar. E às vezes descobrir também que o que ela assim, queria no começo também não era aquilo, e depois vai seguindo. A vida é um descobrir constante também, né? Mas acho que é essa a busca. A vida boa é isso, é uma vida que não nega a busca, que não nega o fato de que estamos aqui procurando respostas, mas sem nunca possuí-las totalmente. Tem uma ideia de individualidade no que você está falando, né? Com certeza. Isso é primordial, pelo menos no que eu noto assim. Cada um vai escolher aquilo que é a sua vida boa e vai viver o seu caminho de uma forma individual. Não que todos os caminhos também sejam bons, né? Tem alguns que são péssimos mesmo, mas enfim. Mas a narrativa tem que ser individual. Mas tem que fazer sentido para a pessoa, sabe? Se não partir daí, nenhum vai fazer qualquer sentido também. Ou seja, tem uma ideia de você defender
um princípio do indivíduo. Colocar o indivíduo para ter uma vida boa, para ele alcançar essa vida boa, você tem que colocar o indivíduo à frente de muitas das questões que a vida vai apresentar a ele. Com certeza, porque a sociedade não vai te suprir, né, um sentido, não de forma automática, não de só seguindo o que a pressão social diz, só seguindo que o caminho estabelecido dentro daquela cultura. Isso, pelo menos para mim, eu tenho claro que esse é o caminho de quem quer jogar sua vida fora. Talvez seja uma expressão meio forte, mesmo porque a própria sociedade, às vezes, ela pode nos dar coisas que a gente vai descobrir o valor, mas precisa partir da gente, sabe? Não é que a sociedade seja má, pelo contrário. Mas é que se você não estiver vendo o valor naquilo, ele não vai vir de fora. E acho que é também até a questão de não uma forma a priori, né? Então, assim, não existe uma fórmula lá que você vai tentar aplicar e trazer isso num estado moderno e que isso vai chegar a ser a quintessência da justiça. E sim, não, que você tenta trazer isso com seus percalços para o seu dia a dia histórico de narrativa. Então, isso é descoberta, né? No fundo é isso. Quem diz que... Aqui eu vou estar sendo um pouco socrático aqui. Quem diz que entendeu, quem diz que tem as respostas, esse você pode ter certeza que é o que menos sabe. E você já foi socrático quando você falou na questão de questionar. Com certeza. Que você precisa estar questionando para buscar uma vida boa. Então você precisa ser um indivíduo, teoricamente, questionador. E isso não vai definir qual caminho que você vai ter exatamente no momento, e você pode mudar, foi uma questão, não digo fluida, mas você muda durante a vida, você aprende, mas essa base do indivíduo e do questionamento, do conhecimento através do questionamento, são fundamentais para você. Mas sem a menor dúvida. E uma vida não examinada, né? Não vale a pena ser vivida. Não sei se vocês têm camiseta dessa frase aí, mas pode botar. Essa é uma boa. Joel, o que você falou a respeito de que a sociedade não te supre com aquilo que você desejaria para uma vida boa. Muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade num cônjuge, num familiar, e a gente acredita que a vida boa se diz respeito a essas outras pessoas que te suprem de alguma maneira, ou afetivamente, ou enfim. E eu acho que você chama para si a responsabilidade de criar uma vida boa, sendo o melhor, buscando, tá baseado nas suas ações e não nas de outros, né? E na liberdade de tomar essas ações, né? É isso. E veja, eu não estou dizendo, então esqueça os outros, não esqueça a sociedade. Pelo contrário, pelo menos para mim, no meu caso, assim, interagir, discutir, tentar mudar a sociedade é parte do que eu acredito, do que eu quero, do que eu acho que é um caminho muito válido, importante. Mas o que eu estou dizendo tem que fazer sentido dentro de você, sabe? Senão, não é porque é uma imposição, não, vamos todos fazer política aqui, ou vamos todos nos casar. Daí não faz sentido. Como uma imposição de fora não faz sentido. Como uma necessidade interna sua, que você tem pelos seus próprios motivos, aí faz sentido. E aí pode ser o caminho normal ou pode ser um caminho muito, muito diferente também. Te interessa a ideia ou o estudo da ideia de legado ou de você construir algo por você para deixar para que as gerações possam usufruir de alguma coisa que você ou estudou ou deu uma pequena contribuição ou que construiu, enfim, isso é uma coisa que você pensa nesse tipo de coisa ou não, é uma coisa mais assim, tipo de viver a vida boa, mais sensória, mais assim de aproveitar, né, curtir. Alta preferência temporal. Não, eu acredito muito em pensar, em buscar deixar algo de bom para os outros, né? Mesmo porque a gente se beneficia de tanto que tantas pessoas construíram e deixaram e a gente nem percebe, mas toda a nossa vida, no fundo, depende do que gente que veio antes fez. Vamos tentar deixar algo melhor ainda para quem vier depois, né? Uma ideia conservadora da vida, né? De você... Porque a vida se dá... Sim, talvez eu tenha começado de um individualismo meio radical, mas eu não quis fazer essa oposição, né, com a sociedade, né? Mas não... Nossa vida se dá numa sociedade, se dá em meio a instituições, se dá em meio a uma cultura, né? Agora, vamos melhorá-la. Não é porque ela chegou até nós também que ela é nossa rainha e a gente tem que se submeter a ela em tudo. Daí não. Sim. Você não precisa ser reacionário em relação a isso. E nem muito submisso, né? Nesse sentido de que seguir os padrões e os bons costumes, tais como a sua sociedade os prega, esse é o que você deve fazer. Não necessariamente.
Mas também não necessariamente se contrapor a tudo que está ali, tem muita coisa boa. Rasgar tudo que aconteceu Exato. como se fosse refundar uma nova Exato, sociedade. exato. Todo mundo que tentou fazer isso, às vezes pode até fazer sentido tentar também, e eu admiro muito quem tenta, mas realisticamente falando... Por que você acha Tá que pode difícil. fazer sentido tentar? E eu não discordo. É só... Porque acho que a vida humana está aí, as respostas estão para ser descobertas, sabe? Então, eu admiro pessoas que saem radicalmente dessa sociedade que a gente está e tentar fazer uma coisa diferente. Não por meio não destruindo, não por meio da violência, mas, pô, um exemplo. Pessoas em séculos anteriores que criavam comunidades paralelas, ou monges, ou enfim, utópicos que criavam... Acho algo bonito. Acho que são experimentos que merecem minimamente que a gente olhe. Mas também não acredito que tá tudo ali também. Também não... Joel, quando você fala assim que você foi um pouco individualista no início, eu imagino que você estava querendo, pelo menos o que chegou até mim, que era uma questão mais de como você encara a realidade que está posta à sua realidade, né? Então, o seu ponto de vista, a sua perspectiva, né, como Nietzsche gosta de dizer, do perspectivismo, né, que a realidade de cada um se baseia na ação do meio, na interação com as questões. Então, eu acredito que o ponto que você chamou para si a responsabilidade da vida boa é mais nesse sentido de controle da sua realidade, né? Não que isso vá te trazer como um egoísta ou algo desse tipo. Exato. E primeiro, existe uma realidade também. Isso é um ponto que para mim é um ponto de partida. Existe Não uma há como realidade fugir dela. E que existe não, um que não mundo. depende só de você, das Uma suas alteridade. crenças, da sua vontade. Existe algo ali que te impõe uma realidade. Agora, como você interage com isso, como você elenca as suas prioridades em meio a isso, como você constrói ou destrói em meio a isso está em você e não vai ser suprido pela sociedade, pela cultura, pela religião, pelas pessoas ao seu redor de forma automática. Tudo isso pode, é óbvio, fazer parte, mas se for algo sincero de você. Querido coleguinha, se você está na dúvida se existe a realidade ou não, né? Faça o seguinte experimento. Pega um martelo, dê no seu dedão e abstrai a dor para ver se a dor ela deixa de ser real. E o que ele está falando é uma ideia de Frônesis, de sabedoria prática da vida, daquilo que existe, que você não consegue fugir disso. Né? Uma ideia grega mesmo de como a vida se dá. E essa ideia, essa noção dessa realidade, você conseguir se colocar nesse ambiente de realidade da sabedoria prática, pode muitas vezes te diferenciar da ideia utópica e te tirar dos extremos. Que é algo que a gente se preocupa sempre. Você estava falando disso, eu estava lembrando tem um livro do Ortega y Gasset que é O Homem e os Outros, que é exatamente isso. E quando você fala de interioridade, eu entendo essa questão de individualismo como um egoísmo, né? Mas não é um egoísmo, né? Então, assim, é um pensamento individual. E ele fala isso... Só no sentido não negativo, não, de que sim. parte de de você, seu, exato, sim, você é importa, algo mais pra profundo você e seu. mesmo você importa, isso é Sim, inescapável. sim. Você não tem... E a primeira, ele fala nisso, que a primeira fase é você ter exatamente esse sentimento e depois você perceber a sua realidade à sua volta, que é o que a sua atenção pode abarcar e o que acontece que nem depende de você. Né? E aí você cata essa ideia e você vê, por exemplo, caras como Nassim Taleb falando exatamente disso, de imprevisto, de imprevisibilidade. Antifragilidade. E é como você se instala nesse caos. Como é que. E isso, a forma de você se instalar nessas relações talvez seja uma forma de ser bom ou de ter uma vida boa durante a sua estada nesse mundo. Né? Sem dúvida. E você buscando, por um lado, aquilo que faz sentido para você, essa é a minha primeira parte, e a segunda parte, que é inescapável também, não existe só você no mundo. Né? Existem milhões de outras pessoas, algumas que vão fazer parte do seu bem, da sua felicidade, da sua realização, as que você ama, e outras que não vão, mas você vai ter que conviver também. Mas E daí tem que funcionar para todo mundo. Sim, sim. Eu vou te fazer uma pergunta que vou sair um pouco da metafísica, que a gente está muito... Tá abstrato. Vamos que eu quero- Tá muito abstrato. Vamos tá que eu abstrato. tá no abstrato, reino eu da quero- meta- Vamos. mundo de... Não. Não, por quê? Porque eu te acompanho há um tempo aí e durante o tempo você foi libertário. Eu lembro disso. Foi. Sim. Me considerava libertário. Considerava libertário. Hoje, como que você se coloca do ponto de vista político e por Sim. que você se coloca dessa forma? Eu me coloco como um liberal de centro-direita. Tá?
Dito isso, eu já digo também, para mim, esses rótulos, eles não. têm uma utilidade muito limitada. Tamo Limitada. Eles mais ou menos mapeiam, assim, mas eu não vejo para mim, por exemplo, como é que, já que eu sou liberal, o que eu preciso pensar sobre essa questão? Eu não tô nem aí do que o liberalismo deveria achar sobre essa questão. Não tô nem aí. O que eu me preocupo é o que é verdade, o que é o certo, o que é o verdadeiro aqui. E é disso que eu vou atrás. No final das contas, eu vejo, olha, a forma como eu penso, de maneira geral, dá para colocar mais desse lado aqui. Eu valorizo a liberdade individual, eu valorizo uma sociedade baseada em regras que todo mundo vai ter que seguir, mas dentro dessas regras, cada um vai ter seu espaço também de buscar os seus valores e a sua vida. E acredito que parte dessa liberdade inclui uma liberdade econômica, de produção, de crescimento, de ambição também, acredito que isso faça parte. Então, na prática, eu estou mais nesse quadrante liberal. Agora, não é porque, então agora eu sou do timinho dos liberais, hein? O liberal é a favor disso? Então eu também vou ter que ser. Sinceramente, não tô nem aí. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara. Pra quem não sabe, né, o Joel teve a sorte de ter por pai um dos maiores, né, pensadores importantes aí, modernos, né, o Eduardo Gianetti, né, que aliás escreveu um livro da minha ignorância, né, a respeito, declaro aqui, mas eu li o livro Felicidade dele. Que é muito legal. E quando a gente perguntou o que é a vida boa, eu me lembrei de ler isso eu era adolescente e tal, enfim. E assim, né, eu queria perguntar um pouco do teu ambiente familiar em termos de formação da tua visão de mundo, né, então... teu pai, ele é, não sei se ainda, mas foi professor da FEA, professor da FEFELESH, né? Não, da FEFELESH não. Ele foi professor da FEA, depois ele foi professor do INSPER. Do INSPER, na época era IBMEC São Paulo, né? Depois virou INSPER e foi professor... Agora, hoje em dia, não é mais. Como é que você cresceu com o seu pai já sendo um intelectual, né? E você provavelmente convivia com os amigos do seu pai. Como é que era isso? Como é que é viver num ambiente onde se discute ideias, se molda, se tem antagonismos, né? Existia o Fórum da Liberdade, onde todo mundo, né, trocava pau lá e de mais diferentes matizes intelectuais. Hoje a gente vive uma realidade completamente oposta a isso, né? Então, conta um pouco como é que era isso e como que você via isso quando do pequeno... como é que era quando de pequeno? Deixa eu te falar. É assim, quando eu reflito sobre a minha criação, como foi a minha formação, porque claro, né, cada um de nós acha que o seu lar é o normal, né? Tipo, é óbvio, é meio referência comum. Depois você se toca. Não, cada um teve uma experiência muito diferente, né? O que eu percebo da minha... Eu cresci num lar e com a presença do meu pai ali, mas minha mãe também. Minha mãe, inclusive, é mestra em latim, assim. É uma que coisa, legal, cara. Mas então um ambiente muito de conversas sobre temas intelectuais e referências, essas mais do meu pai, sim, que eu cresci muito forte com isso. Tanto do pensamento econômico, essa era a área que ele profissionalmente ali nas faculdades ensinava, então com o debate do pensamento econômico, mas também com muitas referências filosóficas. Meu pai sempre estudou muito, escreveu muito sobre isso. Então foi uma vida por um lado, isso recebendo e ouvindo essas referências na mesa do jantar. Assim, tudo que ele estava escrevendo, eu brinco com ele, que eu não preciso nem ler o livro, eu já ouvi tudo, pelo menos quando eu morava junto, né? Hoje em dia não mais, mas hoje em dia eu preciso ler para saber. Dá mais trabalho, né? Não se vê todo dia. Mas quando eu morava junto, eu ouvia todo o desenvolvimento, ele sempre trazia, conversava muito, assim, então, contava o que ele estava fazendo e estudando. Então, recebendo muito isso. E outra coisa que você mencionou, e que eu achei legal você ter mencionado, eu cresci muito também ouvindo e sentando junto, ou participando de encontros dos amigos mais próximos, do meu pai lá em casa, e dos meus pais. E isso acho que me formou muito também, porque eu tenho claro para mim, assim, que é o lazer para mim, sabe? O que é um lazer bom para mim? O lazer bom para mim é isso aqui, ó, um grupo de amigos conversando... provavelmente bebendo e trocando ideias e falando, enfim, discutindo. Para mim isso é uma coisa assim de um valor imenso. Assim. Se eu tenho isso, o resto tem coisas legais, mas são acessórios. Isso aqui é o inegociável. Você tem que ter, né? Tem que ter. Então as pessoas se encontram. O que eles vão fazer? Vamos jogar um jogo? Pode ser, mas o que no fundo, se quiserem só sentar, pedir uma comidinha e ficar conversando e bebendo, é o melhor dos mundos. Já valeu. Mas é por isso que nasceu isso aqui.
A verdade... A verdade é essa. A gente comunga da mesma ideia, né, cara? Eu falo assim, vamos, bota o microfone lá e vamos continuar conversando porque é muito bom isso aqui. E é enriquecedor. E justifica toda a tua vida boa, né? Toda a tua ideia de vida boa. Exato. Você tá, enfim, trazendo as suas crenças, seus valores, discutindo. Também relembrando histórias em comum, né? Isso é uma parte... É engraçado isso, né? Quando pessoas são muito próximas, estão juntos. Eu vejo isso com meus amigos também. Uma boa parte da conversa é relembrar histórias em comum dos anos passados, né? Engraçado isso. Mas reviver as coisas um pouco, assim. Cara, deixa eu falar. João, deixa eu só... Desculpa, vai lá. É que, assim, o Regis fez uma pergunta que eu ia fazer e eu achei bastante oportuna, mas eu não estou satisfeito ainda. Quero voltar... Você respondeu, né? Do ponto de vista de classificação, assim, se a gente quisesse rotular o Joel em 2023... Até a parte da direita, que eu não falei, né? É isso ou não? Não. É que assim, veja, você para mim, em 2013, quando eu me confrontei com questões que até então eu não faziam parte do meu repertório de preocupações ali, eu tinha a impressão de que eu gostaria de um Estado mais eficiente, eu não tinha conhecimento, as ideias de como é pernicioso a ação do Estado e tudo mais, né? Então, o que eu queria saber de você é qual o capítulo do Estado assim que você observou virtude para se colocar como um centro-direita e sair da esfera do libertário. Sua pergunta parte de uma premissa libertária, assim, bem forte, né? Como é perniciosa a ação do Estado. Será que é sempre perniciosa? Então, justamente, eu queria saber qual capítulo que você tem que... que ela não é perniciosa. Exato. Que é marcante na sua vida, do tipo, falar assim, o Estado precisa... Que mudou, né? Eu vou te dizer. Ou até onde o Estado não pode deixar de estar. Exato. Deixa eu te dizer, enfim, eu estava falando um pouco da minha formação em casa, as referências que meu pai trouxe e tudo. Meu pai sempre foi um liberal, mas muito distante da coisa libertária também. Ele nunca foi muito disso. E eu meio que passei, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas quase por uma experiência de conversão. Tanto do ponto de vista religioso, teve também, podemos até discutir, mas também do ponto de vista político-econômico, no início da faculdade, para uma versão muito radical de um pensamento libertário mesmo, né? Ou de Estado mínimo, ou até de ausência de, se possível, ausência de Estado. Por quê? Porque o Estado é a coerção, o Estado vai forçar um a fazer o que ele não quer, vai dar para o outro. Exato. Cara, você teve isso na faculdade? Não. Durante a faculdade. Ah, bom. Falei, faculdade é impossível. Falei, caralho, me fala aí que eu vou recomendar, velho. Foi lendo na internet pré-redes sociais, entendi, no comecinho ali. Entendi. Se você não tinha acesso a essas ideias, imagina eu que estava com... Pois é, mas eu comecei a ler escola austríaca, Mises, descobri Mises na internet. Eu tenho uma pergunta. Trazia para professores, mas nunca os professores não tinham ouvido falar de Mises. Alguns sim, mas na faculdade de economia que eu fiz. Então, os isso é muito não triste. conheciam Mises, mas um ou outro conhecia. Hoje em dia, eu acho que não existe um aluno que não tenha ouvido falar de Mises. Olha como mudou. Sim, né? 10 mudou. anos. Um pouquinho mais de 10 anos, mas enfim, pouco tempo. Deixa pra lá. Entrega aí, velho. Deixa pra lá. Ver como um retardo para chegar, né? Essas ideias, as lições são porque são 40 anos atrás. Exato, e são ideias muito distantes. Mises morreu em 73, né? Então faz tempo. 50. Mas enfim, essas ideias estavam gestando num mundo que na época era um mundo paralelo, que era da internet, né? Eu sou da geração, assim, a última geração que lembra como é que era antes. Nós aqui, né? Todos nós aqui lembramos, né? Todos nós aqui lembramos. Eu peguei assim, no início da adolescência essa mudança e como ficou depois, né? Mas teve um período inicial, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que ainda era uma coisa meio... Tinha uma restrição de classe, em primeiro lugar, o pessoal que era mais classe média alta tinha acesso, o resto não. E outra, era uma coisa que você usava no seu computador, né? Então já era algo para um tipo de pessoa também que ficava lá sentadinho, lendo, usando o computador, surfando na internet. Já era um mundo mais à parte, né? Hoje em dia o que a gente vive é que aquilo que era um mundo à parte, o mundo virtual, assim, ele se fundiu com o mundo real. Hoje em dia, cada um de nós está conectado 100% do tempo, consumindo e produzindo aquilo. Mas isso virou um nicho? Isso virou um nicho? Quando você fala que fundiu, você acha que isso fragmentou ou isso entrou dentro de um market share maior? Assim? Não, acho que aumentou brutalmente. Aumentou brutalmente, sim. Com certeza, aumentou brutalmente. Mas tudo isso para dizer, então ali eu descobri ideias radicalmente fora do senso comum.
e que tinham sua argumentação, e que faziam sentido, e que, poxa, é muito melhor, isso é verdade, eu nunca tinha pensado por isso. E ao descobrir isso, você começa a causar na sala de aula também, você começa a discutir com seus amigos e tudo. Então eu fui, assim, um libertário bastante radical, no sentido de pensar como essa pergunta que você me fez, assim, pô, o Estado no fundo, é o grande vilão da história, né? Mas eu acho que conforme o tempo foi passando, eu fui discutindo, vivendo, observando, lendo, eu acho que eu matizei mais um pouco isso. Primeiro, é claro, eu acho que dado o Brasil, um lugar onde a primeira saída de todo mundo é criar uma lei nova, criar um programa público, punir alguém no direito penal, eu acho que certas ideias do libertarianismo vêm como um corretivo muito necessário, às vezes, para, peraí, não precisa ser tudo assim, a gente tem pouco mercado aqui, na verdade. Vocês acham que a gente vive num inferno neoliberal? O Brasil é dos países mais, enfim, com mais obstáculos, com mais ação desastrada do Estado, não tenho a menor dúvida. Mas eu não acredito que seja verdade que o Estado é essa coisa só perniciosa, não. Por quê? Porque tem coisas que, nas trocas de mercado, a gente não dá conta. Um exemplo, vou dar 2 aqui, tá? Primeiro exemplo, o mercado não garante, pelo seu próprio funcionamento, que todo indivíduo vai ter um mínimo de dignidade. Não garante. É perfeitamente compatível com uma solução de mercado, com uma solução eficiente. Isso é parte da população que... Mas o que você quer dizer? Desculpa te interromper, mas fala. Com dignidade, seriam bens acesso materiais? Acesso a um mínimo assim, de saúde, de educação. Eu parto da premissa de que a pobreza é o estado natural do ser humano. E o mercado não estaria aqui para resolver essa demanda, né? Mas a gente quer. Mas você quer que pessoas morram de fome na rua? De maneira nenhuma. Eu não quero, então. Mas assim, isso só. Eu acho o mercado não garante. O acesso à alimentação é tão importante que não fica no controle estatal. Né? Ele está claro. Mas veja, uma coisa eu estou com você, assim, seria um desastre se o Estado resolvesse. Não, agora eu cuido da produção e distribuição de alimentos. Agora, se o Estado não garantir para muita gente um colchão, uma ajuda básica, muita gente vai ter muita dificuldade ou não vai conseguir comprar esse alimento. Sim. Eu baseio então, minha pergunta, claro, eu baseio minha pergunta mais na mentalidade do Friedman, né, que contempla um assistencialismo, claro, que não visa um Estado nulo, mínimo, Sim. Mas a ideia de que, por mais bem intencionado que o gestor seja, está fora da competência dele saber o que é preciso na ponta, então ele gasta mal o recurso. Então, por isso que eu digo que, do ponto de vista, eu queria entender, até para acompanhar o seu pensamento, em que ponto que eu falo assim, não, Estado, gaste esse recurso no meu lugar, que você vai gastar melhor que eu. Eu sempre tendo a pensar que com o meu recurso eu posso até fazer mais caridade, eu posso... Tá bom, podemos fazer mais caridade, mas a caridade que eu e você estamos dispostos a fazer não é a caridade que vai dar conta das necessidades humanas básicas. Tá? Não vai dar conta. Então, mas peraí, deixa eu só finalizar o raciocínio. Então, assim, você traz considerações da ordem da eficiência que são sempre importantes e que o Brasil, por exemplo, negligencia assim, de uma maneira total. Não tem uma análise de custo-benefício de programa social nesse país. Os governos criam, ninguém sabe se foi bom, não foi bom, valeu, não valeu, foi eficiente, não foi, ninguém sabe. Isso são considerações que deveriam. Tá. Agora, qual que é a eficiência que o mercado vai maximizar? Aquilo que dá mais lucro. Isso o mercado vai garantir. O resto, a caridade, tudo isso aí vai existir em alguma medida, mas nada garante que, primeiro, vá ser eficiente, vá atender às necessidades da população, vá atender às demandas reais de uma grande fatia da população. Então, você precisa ter... Dado que, olha, se eu quisesse só em maximizar o lucro, eu daria uma educação de qualidade para quem não pode pagar? Não. Se eu for muito caridoso, talvez sim, mas um indivíduo caridoso não vai dar conta disso. Eu vou falar, eu acho que tem um meio termo no que os dois estão falando aí. Vou ser bem sincero. Um lado é o seguinte, o mercado ele garante que se você não der uma educação de qualidade, o cara procure o outro competidor e você perca um pedaço do mercado. Eu não acho que é por esse caminho. Mas ele não pode pagar, não tem competidor, ele não vai poder pagar. Aí é a parte que eu concordo com você. Que assim,
para a parte que é emergencial ou extremamente necessária, que o cara não consegue, aí o Estado tem realmente um papel. Eu acho que tem um papel ali. Apesar de também discordar que a caridade não vem com a liberdade. Eu acho que a caridade ela vem com a liberdade. Tá aí o século XIX para provar para gente que todas as instituições americanas, que são grandes benfeitores, foram criadas nessa época, que era a época mais livre que a gente viu na história. E essas grandes universidades... Peraí. Só vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, século XIX onde? Tá bom. Vamos primeiro falar de países europeus. Sim. Eu fui da América. Sim. Na América, o século XIX tinha escravidão, meu cara. Não era. Não, nas universidades. Nas universidades. Do ponto de vista econômico. Filantrópico. Não estou falando de liberdade do ponto de vista geral. A miséria e a situação desesperadora de grandes massas da população nos países mais ricos da Europa ou das Américas no século XIX, se a gente visse hoje em dia, isso aqui é inaceitável. Não, sim, mas aí é um anacronismo. Eu não tô falando, veja bem, são pessoas trabalhando eu tô falando do ponto de vista do free 16 horas market por dia nas condições mais insalubres que você pode. Então, quer dizer... O foco é a filantropia. A gente estava falando da possibilidade de caridade. Mas a miséria era enorme, não dava conta. Não, sim, mas o ponto é que essa questão que você está apontando das condições de vida, isso aconteceu em função do capitalismo, isso é inegável. Né? Então, claro. Assim, a gente está só comparando em termos... É uma analogia entre a Era capacidade... antes, é isso que eu tô falando. Entre a capacidade de alteridade naquela época e nessa descontada, né, as devidas proporções. E sabe um ponto importante de fazer também? Que mais Estado não significa... Vou reformular. Menos Estado nem sempre significa mais liberdade. Tá? Menos Estado, se isso significar menos regras, se isso significar mais vale tudo, se isso significar mais desigualdades brutais, isso aí não está aumentando a liberdade das pessoas. Ao mesmo tempo, esse é o outro lado da moeda. Mais Estado também não necessariamente significa mais justiça social. Às vezes não, às vezes mais Estado destrói a justiça social também. Então, nenhuma desses dois chavões dá conta, sabe? Eu concordo. Não é à toa que o capitalismo evoluiu junto. O capitalismo na economia, o capitalismo e na política, a democracia liberal, quando a gente conseguiu fazer a junção dessas duas coisas, que essas são as sociedades que mais evoluíram, tanto do ponto de vista da produtividade, da eficiência econômica, como também do ponto de vista da justiça social. Sem dúvida. Né? De garantir o básico, de garantir que não tinha, por muito tempo não tinha, sabe? Então, eu acho que o capitalismo é óbvio, o sistema é o capitalismo, não tem todas as alternativas até hoje foram um fracasso retumbante. Tem problema? Tem muitos problemas, mas me traga uma alternativa melhor, então. Não até hoje não trouxeram. Agora, o capitalismo puro, sem poder em alguns pontos. Olha, peraí, calma. Alguns excessos aqui a gente vai sim limitar em nome de outros valores, em nome de uma maior justiça social, em nome, e esse era outro ponto que eu ia fazer também. As transações de mercado, segundo ponto, elas dizem respeito aos envolvidos na transação. Eu e você queremos trocar essa troca, se a gente voluntariamente aceita, em algum sentido essa troca é mutuamente benéfica, porque se nós dois estamos topando a troca é porque nós dois consideramos que estaremos melhor depois dessa troca e por isso a gente está fazendo. Então a troca voluntária ela beneficia todos os envolvidos, mas ela não impacta apenas os envolvidos. Tem o econômico, né? A economia. Ela impacta outras pessoas. E isso na economia chama externalidades. E para lidar com as externalidades, só o mercado puro, o que é o mercado puro? Direitos de propriedade, mais liberdade para transacionar eles, também não dá conta. Precisa ter. Veja, a alocação de recurso ela é feita de maneira mais lógica, de maneira a conseguir o objetivo dela quando ela é descentralizada, né? Então, a minha dificuldade de entender o momento que você defende a existência do Estado e acredita que ele pode ser um agente positivo de impacto na sociedade, é justamente a premissa que eles precisam para se vender
como solucionadores de problemas, de até buscar a felicidade, a picanha e tudo mais. É a porta do caudilismo. Exatamente, é justamente o convite que eles precisam para falar, eu vou fazer melhor do que o outro, né? Então, simplesmente o fato da gente não acreditar que eles podem fazer isso já me tira a necessidade da existência do Estado, no sentido de como ele é hoje, entende? Mas peraí, mas e quando a gente traz o mercado como solução, também não viabiliza o empresário inescrupuloso e desonesto que vai explorar as pessoas? É que Também. eu imagino... O abuso é possível nos dois casos, no privado ou no público. Mas o ambiente no privado é mais transparente do que no público, ou você discorda disso? Depende da situação. Acho que o mercado, no privado, no mercado, você tem o mecanismo de preços, que gera lucros e prejuízos, que tem um papel de ir depurando e de ir garantindo que o mais eficiente perdure. Tá? E isso a ação do Estado não tem. Esse filtro... Essa realidade imposta pelo preço. Esse filtro natural, assim, o Estado não tem. Então vai ter que vir de outro lugar. O controle, a busca pela eficiência vai ter que vir de outra coisa que não é apenas a busca pelo lucro, que no mercado isso já acontece e já tem um pouco esse efeito. O que eu estou dizendo é, essa busca pelo lucro, ela nem sempre é o que vai promover o maior bem-estar dos envolvidos. Também não é necessariamente o que vai promover o mal-estar. Também não estou dizendo isso. Sim. O que eu estou dizendo, ela não garante o bem-estar dos indivíduos daquela sociedade. É preciso outras considerações. E no fundo... Chegou quer dizer, aqui opa, a hora boa. Agora sim. A hora da conversa vai engrenar. Agora sim. Duvido voltar ter mais cerveja. Duvido. Obrigado, Pé. Hã? Cara, quando vocês O Magal falam... tomou tudo, cara. Traz aí, irmão. Quando você falou isso, só veio uma coisa na minha cabeça. Em medium virtus est. Eu acho que... Vou te acusar A de gente tenta PSDBista, fugir do hein? Aristóteles, Do muro. mas... Vai a gente falar tenta que você tá no porque muro. é chato, porque é sem graça, a vida Não, está no cara. meio. Mas na prática, quase tudo acaba caindo nisso. Né? Não tem mas jeito. porque, assim, eu também fui libertário durante muito tempo e eu ainda prefiro acreditar no indivíduo. Se eu tiver que escolher eu tô com o indivíduo antes de tudo, tá? Principalmente em N coisa que a gente tá vendo hoje em dia no Brasil, tá bom? No Brasil, com o mundo que a gente vive hoje, eu tô completamente do lado do indivíduo. Mas eu também entendo que a gente tem que entender que tem que ter um meio do caminho aí. Até porque a vida prática... Mas não confunda também indivíduo com o que acontece no mercado. Nem sempre. Às vezes o que acontece no mercado é definido por Ah, não. Sim, eu digo uma grande empresa. E isso não é indivíduo também. ainda mais no Brasil. O capitalismo de compadrio do jeito que a gente vive... Não, mas indivíduo, vida individual, como a gente definiu na sua definição de vida boa. O indivíduo nessa capacidade de liberdade, de Aí fazer sim, as e esse coisas. indivíduo precisa do Estado também. Eu acho que você colocou aqui, Joel, que, por exemplo, o mercado seria influenciado por ação de uma grande empresa ou de um grande investidor. Eu acho que a gente está vivendo um crescimento grande da Ibovespa, aí já estão... quantos milhões de CPFs na Ibovespa, vocês sabem esse número atualizado? Enfim, Atualizado eu não sei. é uma revolução que a gente vem vivendo positivamente, né? Que as pessoas estão se interessando mais por empresas e mercado de ação e tirando benefícios disso, né? E eu acho que essas ondulações de para onde está indo o mercado, elas são fruto de múltiplas atitudes, não apenas de um pequeno grupo e tal. Então, eu acho que essa é uma grande fortaleza que o mercado tem de dar um termômetro do que está se sentindo em relação àquela situação atual, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo na mídia muito se falar no jornalismo profissional e tudo mais, a questão de o mercado está mal-humorado, ou o mercado colocando como um grupo pequeno, ou um sim, agente... sim, o mercado. Exato. A mão do mercado. Quem é o mercado, né? Conversei com o mercado aqui, ele Exato. tá... E sempre pessimista. vilão, né? Sempre passando a Sim. ideia de que é um Sim, mau sim, agente, né? E não a somatória de vários vetores que Claro. vão para vários lados, e aí sim que você tem um vetor final resultante que demonstra qual que é a orientação do fluxo de pensamento ali. Eu acho que esse entendimento de que o mercado somos nós, agindo, escolhendo, eu vou escolher Petrobras hoje, eu vou escolher isso aqui, é uma ação individual e de milhares, né? Não sei, talvez milhões de brasileiros ali transacionando, né? Sem dúvida. O mercado, e ainda mais hoje em dia, estamos vivendo uma democratização desse acesso às finanças, Sem dúvida. tantas decisões de investimento.
Agora também não tenhamos ilusão. O mercado não opera pela lógica um homem, um voto. Tem gente que tem mais votos do que outros. Sem dúvida. Muito mais. Sem dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa. Você colocou como liberal. E a tríade lockeana da liberdade, pô. É básico, né? Propriedade, liberdade de vida. E, cara, e você também colocou que você escolheu votar no Lula. Né? Como um liberal que acredita nisso e tendo o MST, ele falando que ia regular a mídia social, que é o que ele está falando, política de desarmamento, banditismo, que a gente vê que tem uma... Como que você conseguiu? Qual que foi por que você escolheu fazer isso? Porque eu sei que com certeza deve ter doído. Para um cara que fala que é liberal, de centro-direita, votar no Lula, é porque doeu para ele em alguma forma. Com certeza. O que doeu para você? O ódio ao antagonista Bolsonaro foi maior do que a sua capacidade racional. E você, pelo ódio, você falando, foda-se o outro, eu não quero esse porra aqui. Então, assim, também a gente aceita esse tipo de argumento também, para deixar bem claro. Não, veja, primeiro, votar, ainda mais num segundo turno, é fazer uma escolha entre duas opções. Né? Não é o seu ideal, é o menos ruim que tem para hoje. Né? O que eu falei em todos os momentos da campanha antes do segundo turno era: vamos tentar sair dessa dualidade. Ela é muito ruim para o Brasil. Infelizmente, não saímos. Mais uma vez caímos nela. Acho que cairemos nela de novo em 2026, que está curioso. O ladrão e o mentecapto. Agora, uma vez que estamos nela, qual que é o critério? Bom, primeiro ponto. O Lula traz alguns riscos, especialmente no fronte econômico. Na minha visão, trazia riscos. Mas a gente tinha um Congresso ali, francamente, de direita. No meu raciocínio, esse Congresso não vai topar esses riscos econômicos aqui. Provavelmente ele vai tirar muita coisa. O Bolsonaro trazia algum risco? Trazia algum risco para outro lado da equação que eu dei antes, que era capitalismo, sociedade de mercado e democracia liberal. O governo Bolsonaro foi um contínuo e reiterado ataque às instituições que garantem o funcionamento de uma democracia liberal no Brasil. Culminando tanto no dia da eleição, com uma tentativa real. Vocês já internalizaram e foi real. A Polícia Rodoviária Federal nesse país tentou criar uma operação para alterar o resultado das urnas. E do outro lado, um discurso de fanatização de grande parte da população brasileira, com teorias da conspiração as mais malucas e com ataques ao funcionamento mais elementar também do nosso sistema eleitoral. Isso aconteceu e depois, no final, uma parte dessa população fanatizada, num ato de desespero, deu os ataques ali do 8 de janeiro. João, Qual foi o ponto que faltou? Por que o Bolsonaro não solapou a democracia? Primeiro, as Forças Armadas, felizmente, não embarcaram, mas não foi por falta de tentativa, como a gente tem visto cada dia hoje. Mas cada vez surge um novo assessor dizendo que conversou com um general tentando convencer, isso por um lado. E segundo, porque tinha uma coisa que também traz a sua ameaça, também traz o seu perigo, mas que foi o contraponto desses ataques, que foi o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, STF e TSE, com mais um mandato. Com aquele Congresso que foi eleito, eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro teria a faca e o queijo na mão para interferir no STF. Para levar adiante algum impeachment de alguém que fosse um obstáculo para ele. E fora mais 4 anos dessa fanatização que gerou essa loucura absoluta, essa destruição do próprio conceito de verdade. Tá? Esse risco falou mais alto. Por isso, escolhi o Lula. E acho que está se comprovando, pelo menos aquela primeira parte que eu falei. Olha, o Lula traz umas ideias péssimas, traz, o Congresso não está deixando. Mas assim, eu penso assim, né, dentro desse teu argumento, e assim, você não falou disso, mas com certeza você já pensou nisso na ocupação também do Supremo, né, pela capacidade do presidente de indicar o Supremo. Né? Então, consequentemente, os próximos ministros serão indicados também pelo governo Lula, né? Então, assim, isso vai tornar também um viés do Supremo muito
né, a questão como que você usou para a decisão do Supremo de atacar e de causar impeachment, pelo lado, né, do vencedor, do Lula, no caso, isso vai aumentar também um partidarismo decisório ali, ou você acredita que quando no Supremo isso tipo, não acontece? A pessoa pode deixar o seu ativismo e tudo mais, e pela questão técnica, estou perguntando porque minha área é humanas, eu não, né? Não é humanas, minha área não é humanas, minha área não é humanas, minha área é médica, nós três somos médicos, né? Então assim, você acha que quando o cara vai para o Supremo, ele deixa as suas convicções ou a sua atuação ou o seu grupo de influências e consegue de fato exercer essa isonomia? Ou não, isso é um problema e o Supremo pode ser tendencioso em função das indicações do governo de plantão? Vamos lá, eu acho que sim, o Supremo hoje em dia traz problemas grandes para o Brasil, inclusive, porque a atuação, tudo hoje em dia termina na mesa do Supremo Tribunal Federal, mas não tem uma questão nesse país que não termine, no final das contas, sendo decidida ali. Tá? O que a gente observa das indicações dos presidentes da redemocratização, tá? Os ministros do Supremo, eles são, ou foram, nesses últimos 30 anos, fiéis seguidores de quem os indicou? Olha, nem sempre, nem sempre. Você tem o Lula, vamos lembrar, o Lula indicou Joaquim Barbosa. Se tem alguém que foi o primeiro a ir atrás dos escândalos de corrupção e fazer condenações importantes no mensalão, foi ele. Outros indicados pelo Lula já foram acusados de traição também. Uma figura que eu já acho bem mais problemática, como o Dias Toffoli, mas pode ter certeza que para um petista raiz, ele odeia o Dias Toffoli também. E sempre levanta, o Dias Toffoli não deixou o Lula visitar o velório do irmão, ou não sei, enfim, e algumas outras decisões também. Você tem ministros que foram mais, digamos assim, fiéis e que acabam sendo um problema? Também tem. Mas o que eu acho e do que eu vejo, da minha avaliação, pelo menos, os ministros que mais se destacam, que mais têm um papel positivo no Supremo, curiosamente, me parece que foram indicações da Dilma. Barroso, Fux, a própria Rosa Weber. O que a gente teve ali? A gente tem uma minoria do Supremo Tribunal Federal, e essa é, para mim, a grande questão do Supremo, que é um problema histórico do Brasil, e daí vai além de PT, PSDB ou Bolsonaro, que ele se coloca a favor do combate à corrupção ou a favor de uma interpretação da lei assim, que na prática garante a impunidade de todo possível corrupto. Os que parecem mais comprometidos com o combate à corrupção foram indicações da Dilma. Você vai pensar, o PT indicou esse? Foi. Quem são os votos pró-Lava Jato no Supremo? Né? Barroso, Fux, muitas vezes Fachin também, indicações da Dilma. Eram, né? Foram. Então lá até hoje. O Bolsonaro indicou 2 ministros. Um indo para cada lado. Eu acho que o André Mendonça, sim, tá nesse grupo que eu considero mais... Porque para mim isso é um objetivo importante para o Brasil. E então, ambos referendando o Zanin, né? Agora, os dois indicados... Sim, vão referendar o Zanin, e o Zanin, infelizmente, acho que não. Acho que ele vai estar do lado do contra o combate. Mas tudo isso para dizer o quê? Com discordâncias ou não tem essa relação tão clara de que o ministro que o presidente indicou está ali para fazer o papel, o serviço do presidente. Isso, se a gente olha para todos os ministros que estão aí, não. Talvez um ou outro, um pouquinho ali, mas não está nada claro. Mas tem uma relação bem mesmo com o Bolsonaro, mesmo os do Bolsonaro. Também não. Então, os dois, em alguns momentos, votaram contra, os do Lula, os da Dilma, enfim. Mas tem uma relação bem clara com o Congresso, que é o mensalão que você mesmo citou aqui. Que o PT comprou. Uhum. E o quanto isso não é antidemocrático. Total. E o quanto isso não está acima de uma suposta intenção que você mesmo falou, de um congresso de direita ser cooptado pelo um suposto governo do Bolsonaro. Porque foi feito e foi provado. E é o que o Lula fez. Isso, para mim, é uma incoerência. Vamos lá. Se eu disse... Se eu disse que o Bolsonaro atacou a democracia, olha, o Lula, no governo dele, tentou cooptar a nossa democracia. Né? As instituições... Não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque foi pego, foi julgado, foi condenado. As instituições brasileiras deram conta dessa tentativa.
Pegamos. O Bolsonaro, nesses 4 anos, ainda estava dando conta. Eu não sei se daria por mais 4. E a situação do Congresso mudou. Né? Hoje em dia, o Congresso sequer precisaria de um mensalão. Hoje em dia, o Congresso tem o dinheiro na mão. É dele o dinheiro. Isso mudou. Então, aquele tipo de risco que o Lula representava no ponto da corrupção, que eu acho que é real, sim. Por um lado, eu acho que nossas instituições deram conta daquilo, e segundo, e aquilo hoje em dia nem aconteceria, pelo menos não da mesma forma. Como a gente está vendo agora, o Lula está desesperado para ter uma base no Congresso e eu tenho achando que vai dar ministério e vai resolver. Vai dar ministério e vai resolver, e eu poderia apostar que não vai resolver. Então, um ou outro voto, uma coisa pode ajudar. Mas mudou a cara da política. Mudou porque o Congresso é protagonista, o Congresso tem agenda própria, e mudou porque a população está mais próxima da política de um jeito que não estava antes. Então o deputado simplesmente... Pensa uma coisa comigo aqui. Estava se discutindo muito essa semana o caso do União Brasil. Né? Um partido de direita, mas que estava meio na base do governo. Meio mistão, vai. Meio misto, mas que tem 3 ministérios, mas que em várias votações aí votou quase todo mundo contra o governo. Eu falei, pô, que é isso? E aí, será que se ele trocar o ministro, ele consegue? Pensa o seguinte... Para esse deputado do União Brasil, um deputado que tenha sido eleito ou no Sudeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste. Esse deputado, o eleitor que elegeu esse deputado, provavelmente não gosta do Lula, né? Sim. Então, se amanhã a direção do partido chegar, olha, o Lula deu um ministério pra gente aí, começa a votar com o governo agora. Se eu começar a votar com o governo, tirar foto com o Lula, aparecer do Lula, acabou. O que me trouxe até aqui acabou. A gente destrói e as pessoas não estão mais tão distantes. Hoje em dia elas estão vendo. Elas cobram. Às vezes cobram de forma tosca. Às vezes as pessoas erram também. Mas elas estão ali na cobrança. Então, hoje em dia, simplesmente por uma negociação de caciques, você levar a base junto, não é mais tão trivial assim. Tá? Então, aquilo acho que não vai acontecer. Acho que uma hora o Lula vai ter que se tocar. Peraí, eu vou continuar batendo cabeça com o Congresso, com uma agenda do petismo radical que não vai pra frente. É isso que eu ia perguntar. Você acha que o petismo radical, a gente corre risco de sofrer? Tipo, os caras vindo pra cá e tipo, intentonas, grupos, organizações, né? Você acha que isso... Ou não, você acha que não? É uma revolução gramsciana, não vão nunca... Peraí. Quando Mas Lula você teve o fenômeno Black Blocs, por exemplo, que é uma gente, forma de Vamos organização. botar os pés no chão. Sim. Quando o Lula foi presidente entre 2003, depois foi reeleito em 2006, ele chegou a ter níveis de popularidade bem altos, né? Coisa de 80%. Sem dúvida. Teve intentona? Não, mas assim... Com o Congresso na mão. Não, teve claro, intentona? mas a Se questão não é teve assim, lá, meu amigo, por que você acha que agora, que ele é de metade do país, odeia ele, Sabe e o por quê? Congresso é contrário, como é que agora vai ter? Sabe por quê? Porque hoje não é o Congresso que é o Como é que protagonista. agora vai ter? Hoje o protagonista é o judiciário. Pelo menos é o que me parece. Então assim, você não tá mais com 513, tá? Você tá com 11 ali. Do qual daqueles 11, 8 ou 9... E tudo bem, eu entendo que não vai seguir necessariamente. E eu concordo com você com isso aí. Agora, é muito mais fácil. Porque hoje, você acha que hoje o protagonista no Brasil é o Congresso? De verdade? Do dinheiro é. Não. Das decisões do que acontecem. De quem pode tirar a tua liberdade. É que eu acho que o executivo se esvaziou muito nos últimos anos, né? Ele perdeu capacidade de financiar suas ideias, enfim. Eu tinha te interpelado quando você definiu as chapas, e eu concordo plenamente com a sua definição, mas eu queria levantar uma questão aqui que você falou, eu queria que tivesse surgido uma opção e isso não aconteceu e tal, a gente também lutou por uma terceira via. Total. Só que você olhava ali, né, o Felipe sem nenhuma chance e tal. A minha pergunta é assim, por que os incentivos para vida pública são tão negativos a ponto de os melhores procurarem uma carreira na vida privada, né? E a gente percebe que, no final das contas, o poder fica entre uma gangue e uma outra gangue, né? E a gente fica preso nessa celeuma entre que os piores chegam na liderança, né? Como que a gente refinou de 200 mil para esses 2 cidadãos? Assim? Pois é, de algum modo, ambos, acho que por caminhos muito diferentes, ambos representam
uma parte da população que vê neles uma defesa dos seus valores, uma defesa das suas identidades de um jeito que nenhum outro vai conseguir tirar. Então isso aconteceu, isso é um fato. Eu trabalhei dentro das minhas muito limitadas possibilidades, mas trabalhei, assim como acho que vocês também, para tentar reverter isso. Não foi para frente, infelizmente. E essa é a realidade que está dada. Eu discordo que só os piores chegam lá. Acho que a gente tem bons deputados, sim. Acho que tem muita gente que tem que ser valorizada. Discordo que na política é todo mundo mal e no empresariado é todo mundo legal pra caramba. Discordo totalmente. Acho que vai ter gente boa e ruim em todos os campos, todos os lugares. Apesar dos incentivos. Apesar dos incentivos, a política tem alguns incentivos bons e alguns ruins também. Alguns ruins, mas alguns bons também. Tá? Acho que não é tão preto no branco assim. E são incentivos diferentes. Às vezes o incentivo do mercado também valoriza aquele que às vezes também é mais antiético. Acontece, pode acontecer. Em ambos os campos você vai ter gente boa e gente ruim atuando, crescendo ou se dando mal. Posso mudar o rumo? Deixa só então, brevemente. A gente tem um trabalho de mais longo prazo, que aí sim. Eu acho que é construir, mas daí não é atuar direto na política eleitoral. Porque acho que essa, pelos próximos ciclos, já está meio que não vai sair muito do que está aí. Assim, acho não. Surgir alguém. Surgir alguém que quebre essa dualidade. Assim, vou dizer que é impossível, talvez, não sei, mas eu não boto fé que vai acontecer. Também não. Não boto fé. Mas eu acho que aí sim, criar e começar a fomentar iniciativas culturais, filosóficas, de formação das pessoas, para que, quem sabe, mais num médio ou longo prazo, aí sim a gente possa estar em outras bases culturais. Sim. Daí eu acredito. E nisso eu acredito em atuar. E daí, quem sabe, a gente sai de uma dualidade que é muito burra e uma polarização que é muito destrutiva para o nosso país. Justo. Era exatamente o que eu ia te perguntar em termos de produção, né? Você é colunista, né? Então, assim, quando você atua nesse mercado de ideias, como é que é a tua rotina? Porque você é colunista da Folha de São Paulo, né, cara? Então como é que você é não era o... editor? Como? Também, você não foi editor um tempo? Eu sou do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Tá? Mas esse é um grupo de pessoas, assim, tem colunista, tem empresário, tem economista, tem gente de várias formações, nem todo mundo é de dentro do jornal, tem gente de fora também. E que é uma reunião trimestral ali para discutir algumas questões do jornal, mas também sem poder deliberativo direto sobre o que o jornal faz. Então, acho que é um momento importante de reflexão sobre o jornal, que gera algumas sugestões, mas não define o dia a dia da redação de nada, assim, nada. E a tua produção ali diária para entregar para o jornal, como é que você faz? Assim, como é que é a tua rotina? Como que você encaixa isso aí na tua rotina? Eu, na Folha, tenho uma coluna semanal, então toda segunda-feira é o dia do artigo. E depois de um tempo que você está nisso, eu estou lá fixo minha coluna sai na terça, né? Mas eu tenho que entregar na segunda, portanto. O deadline, né? É o deadline. Então, depois de no começo, aquela pressão, mas depois de um tempo, quando você entendeu a disciplina, assim, eu vou sentar na segunda de tarde e até no máximo 7 da noite eu vou estar com um artigo aqui. E às vezes eu sento e o que eu vou escrever hoje? Não sei. Às vezes eu já sei, há uma semana eu já sei direitinho o que eu vou falar. Outras vezes eu sento, cara, e aí? Só tem tema chato, nada que parece fazer sentido, mas é uma disciplina também. Acho que como tudo na vida, né? Eu não dependo de uma inspiração totalmente fora do meu controle. Não, eu vou sentar e alguma coisa eu vou entregar aqui. Vai vir. Virtude da consistência. Vai vir. Agora, eu tô na imprensa, né? Já estive na Jovem Pan, já estive na CNN, enfim, tô sempre buscando debater. Mas eu também acredito muito nesse outro lado do debate público hoje. Porque se você voltasse 30 anos atrás, o debate público era a imprensa. Hoje em dia não é mais. Descentralizou. E eu acredito muito nesse outro lado também, que é um lado que eu estou tentando, com muita dificuldade, porque a princípio a coisa mais do equilíbrio, da independência não é tão valorizada, mas eu acredito que talvez eu consiga alguma coisa, que são as redes sociais. Uhum. E todas as iniciativas desse meio digital, como podcasts, como enfim, discussão nas redes, canais, eu acredito muito nisso, porque isso democratizou a informação, o debate público de uma maneira assim inédita na história, sabe? Essa minha posição de colunista da Folha de São Paulo, por exemplo, se eu tivesse ela 30 anos atrás, eu era quase um semideus andando aqui, né? Porque eu falo e tem um megafone que chega em milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Hoje em dia já não é mais isso.
Hoje em dia, fácil alguém numa rede social que nunca nenhum editor aprovou, chega a muito mais gente do que um colunista de jornal. O jornal ainda tem um prestígio e tem uma audiência qualificada. Isso tem, isso ele preserva. Mas o domínio do debate público que está na boca do povo não tem mais. Mas perdeu e eu espero que nas redações já tenha essa consciência que perdeu, acabou e não vai voltar. Então o papel mudou. Você acha E eu acredito muito nas redes sociais por esse efeito democratizante, que leva a distúrbios, leva a polarizações, mas eu acredito que também possa levar, no final das contas, a uma situação melhor. Você é liberal, né? Ah, sim, sim. Muito. Sim. Você acha que esse hard skill de escrever, de você saber escrever e colocar isso, te ajuda nas redes sociais? Ou seja, essa coisa de jornalismo ou de capacidade de estruturação de texto e comunicar as suas ideias, né? Porque na rede social a gente sabe que aquilo é um sertão praticamente, né, cara? Então, assim, e como é que você vai posicionar isso? E você acha que isso pode te ajudar de alguma maneira? Eu acho que ajuda, mas também, cada vez mais, isso vai contra o meu set de skills aqui. Eu me considero que eu sou razoavelmente bom na escrita, no sentido que eu consigo tornar ideias claras, assim, escrevendo, e consigo explicar um argumento. É bom. Não tô me gabando, acho que eu não tenho um super estilo nem nada disso, mas acho que eu consigo botar com muita clareza e focar nos argumentos. Porque tem uns caras que escrevem que eu vou te falar que não dá pra entender. enrolado, Não dá pra você não entender entende. metade do que os caras escrevem. Eu acho que o Brasil tem alguns vícios culturais, intelectuais também. As pessoas citam autoridades, mas não sabem meio o que fazer com aquilo. O texto vira meio que uma parte você não entende, outra parte é citação de autor, e a coisa não funciona. Eu acho que eu tenho alguns talentos para isso. Só que hoje em dia, cada vez mais, não é mais a linguagem escrita, né, que faz a diferença. É o vídeo, é a fala. E daí eu também corro atrás pra tentar aprender, porque se é o jeito que as pessoas estão se comunicando, não dá pra lutar contra a maré, sabe? Claro, a maré às vezes você não gosta da maré, mas ela vai subir, você vai ter que se virar ali, vai ter que flutuar ali de algum jeito. Então, Sinto muito, tem que né? correr atrás, sinto muito, eu vou ter que me adequar, e busco me adequar a isso. Qual é a linguagem que funciona nas redes, né? E eu às vezes olho perfis que escolhem um lado, sabe? Você escolhe um lado e começa a jogar. Eu não estou dizendo que se eu fizesse isso, eu com certeza cresceria. Talvez não. Talvez eu também não tenha algumas Mas dá uma facilidades preguiça, de comunicação. né? Dá uma preguiça fazer isso. Mas certamente seria um pouquinho mais fácil, sabe? E às vezes eu penso, puxa, e não sendo isso, o caminho talvez um pouco mais complexo. Mas essa é a busca do conhecimento, mas é a busca, porra. e a busca da virtude é essa. É e a isso. virtude, o espontâneo, não é o que vai te levar para o melhor lugar, né? Enquanto indivíduo. E louco, né? Porque é isso que em vários momentos os caras te colocam, porque a galera gosta de rotular os outros. Ah, é Vamos fácil. ser sincero. Aí o cara fala, não, tá aqui. Aí tem um outro assunto que, não, tá lá. Cara, e isso é individual. Pra quem acredita no indivíduo, você nunca acredita na porra do indivíduo, então deixa o indivíduo falar e se colocar, caralho. E aí tem um momento que ele pode parecer estar um pouco mais pra cá, outro momento que ele pode parecer um pouco mais pra lá. E tem uma virtude nisso, cara. Porque a virtude é o seguinte, você tá seguindo aquilo que não é cômodo. Aquilo que você acredita. Porque seria cômodo. Olha a porra do Reinaldo Azevedo. Ou você fala o nome dessa porra mesmo. Olha a porra do Reinaldo Azevedo. Olha as coisas que ele falava há 5 anos atrás, é o que ele fala agora. Você fala, não é possível, meu brother. Que não mudou, hein? Ele jura que não mudou. Ele jura que não mudou, meu somos irmão. todos, é Simão de Bacamarte, tá ligado, né? Mas, somos o alienista, né? Aí fica Somos cômodo. todos, só ele é normal e somos todos loucos, né? E o que eu acho importante de salientar disso é o seguinte, porque eu também não gosto dessa ideia de que vamos buscar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro para formar um equilíbrio. Eu não vejo como objetivo buscar esse equilíbrio, sabe? Também acho isso. Você tem que buscar o que você considera certo, né? O que você considera verdadeiro, o que você vê os melhores motivos racionais para defender. Só que na prática, como tem 2 times ali guerreando, na prática, às vezes vai estar mais para um lado, às vezes vai estar mais para o outro. Mas você não está buscando também ser uma coisa de meio termo, sabe? Você está buscando esse valor. Até porque se você... Só que se você tem esse valor da verdade, por exemplo, e se esse valor da verdade está acima de defender o time A ou o time B, quem defende o time A e o time B, quem tem isso como seu valor principal, essas pessoas vão sacrificar esse valor. Justo. E não vão gostar do que prioriza ele. E você tá cagando porque eles pensam de você. Se você é de verdade, né? Idealmente, mas tem até outro lado, mas também precisa sobreviver. Também precisa de algum jeito. Não, mas eu digo pra tomada de conduta. Pra formação da crença, sim. sim. Pra formação da crença, sim. Agora o desafio é, então,
como é que você forma a crença e os princípios com honestidade e com objetividade e, ao mesmo tempo, transforma isso em algo, uma produção de conteúdo, de opinião, de informação, que consiga um número mínimo de pessoas que te permita se sustentar. Não é simples, não é simples. Você falando de redes sociais, né? Eu sou um seguidor, né? Eu acompanho o seu dia a dia ali, e eu acho que você trabalha muito bem essa questão do que o público quer daquela plataforma especificamente, que é um pouco pitadas do dia a dia, querem saber o que você come, o seu doce de leite, a sua... Acho que isso é essencial, e eu gosto disso. E eu acho que você trabalha bem essa Você questão. gosta dessa porra? Eu gosto da coisa que misturou. Porque o que eu não gosto de antes é que é o seguinte: eu detesto quando a instituição dá opinião, sabe? Tipo, qual a posição da empresa, qual a posição do jornal. O jornal, empresa, nada disso existe. O que existe são pessoas. O que a gente se interessa são pessoas. Então tá tudo junto. O que eu queria te perguntar especificamente é que muito se debateu recentemente, há pouco tempo, a respeito do PL das fake news e o limite da liberdade de expressão, né? Então isso foi Só para ter uma pergunta, o Morgan Golfetti faz essa pergunta, só para colocar, porque como tem a pergunta do apoiador, a gente tem que fazer. Gênio. O Morgan Golfetti faz essa pergunta, tá? Da liberdade de expressão, qual que é o limite dela? Então, assim, justamente, você é um usuário de rede social, trabalha com comunicação, atua com temas sensíveis a todo momento, né? Então, eu queria saber, a gente precisa mesmo estudar uma legislação para essa seara ou do jeito que está a nossa Constituição já atende, né? O nosso Código Penal já atende? Precisamos de uma legislação específica ou não? Sabe o que eu acho? Falando de redes sociais, eu acho que a gente vive um momento que tem muitas semelhanças com outro momento da história da humanidade. E o que eu estou pensando aqui? As redes sociais foram uma inovação tecnológica que mudou a comunicação num sentido que é o seguinte: ela deu poder de comunicação para muito mais gente, ela pulverizou a capacidade de se comunicar. Tá? Nesse sentido, ela é muito diferente, por exemplo, da invenção do rádio, da invenção do cinema, da televisão. Essas invenções, elas aumentaram o poder de comunicação da humanidade, mas elas também concentraram, sabe? Poucos dominam o rádio, a TV, o cinema. As redes sociais, ela pulveriza esse poder. E existia um momento da história da humanidade em que a humanidade viveu uma pulverização similar, que foi a invenção da imprensa tipográfica, do Gutenberg. Esse momento do século XV, em que criou-se uma tecnologia que antes um livro, para você fazer uma cópia, era um trabalhão. Tinha profissionais disso, mas era caro pra caramba. Era cópia, tudo que era escrito na humanidade era à mão. Era tipo o livro do Reginho aqui. Era isso aqui. Escriba. Imagina trazer. E agora, e o era livro tão isso. indecifrável quanto. O livro e o caderno era meio que... Tinha diferença, mas era a mesma coisa próxima da outra. Era tudo à mão. Né? E era caro. E, portanto, quem dominava o sistema, quem tinha os recursos, dominava a circulação de informação, que era a Igreja Católica e alguns estados. O que você teve nessa mudança? Você teve uma pulverização e você trouxe à tona, portanto, a possibilidade de opiniões muito dissidentes, que no passado não tinham como se expressar. A invenção da imprensa tipográfica do Gutenberg, em poucas décadas depois, ela permitiu que a coesão ideológica daquele contingente rachasse. Chegou a pessoa que primeiro soube utilizar aquela nova tecnologia e as possibilidades de expressão daquilo se tornou o primeiro assim, best-seller inconteste, que vendia como água, que foi um sujeito chamado Martinho Lutero. Ele soube fazer. Ele descobriu, opa, peraí, a igreja tradicional acreditava que não, teologia é um assunto seríssimo, é para especialistas, escrevendo em latim, para um grupo de acadêmicos internacional. Ele começou a fazer panfletos em alemão, falando daquilo, e para o horror da hierarquia da igreja e tudo, mas e daí? Ele usou daquilo. E essa tecnologia, ela rachou o continente. Os efeitos dela não foram, pelo menos no primeiro momento, só bons, não. Você teve um aumento de grupos fanáticos, os mais malucos utilizando aquilo. Você teve piora de caças às bruxas, por exemplo. Você teve uma série de piora de antissemitismo também. Teve uma série de coisas ali. Né? E depois você teve guerras seríssimas. Mas no final das contas, eu não tenho a menor dúvida, a humanidade estava muito melhor com a imprensa do que antes. Né? Com as redes sociais, só para voltar para o tema daqui, para as redes sociais eu acredito em algo similar. Eu acredito que ela democratiza a comunicação, as ideias, ela permite que vozes muito dissidentes, muito fora se expressem, e isso é positivo.
Agora, eu acho que em um momento ou outro a gente pode limitar certos perigos que lá atrás geraram matanças e mortes desnecessárias e guerras desnecessárias. Eu acredito que a gente consiga, em alguma maneira, limitar alguns dos piores excessos. Então, por exemplo, vai acontecer uma eleição. Para o nosso país ser uma sociedade democrática, com direitos individuais, com tudo que a gente tem, malema tem, essa eleição precisa acontecer. Male. Malema tem, mas e esse malema não é fácil de ser construído, não. Tem muito país que sonharia em ter a estabilidade e o respeito às regras que o Brasil tem. Pega qualquer país do Oriente Médio, o pessoal ali os grupos pegam em arma e vão se matar na rua. Sim, e tem muito país que olharia pelo que a gente tem e falaria, Pra nossa isso aqui liberdade, é insuficiente. pra Também nossa é suficiente. liberdade. Né? Também é insuficiente. Mas para preservar aí, se você permite que num momento crítico uma desinformação maciça aconteça e coloque em risco o respeito às regras eleitorais, para mim, essa possibilidade, esse dano sério de curto prazo, isso justifica algum tipo de intervenção. Não permanente, não é dizer, você está banido para todo sempre, ou você tem que ir preso ou morto, nada disso, mas, peraí. Você não precisa tolerar qualquer tipo de mentira ou desinformação a todo momento. Mas qual que é o critério? Mas qual que é o critério? O critério quem decide o que é desinformação? dano... Essa é a minha pergunta. Quem que decide eu não sou o que tão é desinformação? Onde está a régua? Não, mas a gente define isso todo dia enquanto sociedade. Quando um julgamento define que você praticou calúnia contra alguém, ele está definindo que é uma coisa. Mas é um julgamento. Não. Tudo bem, mas aí tem um devido processo legal. Isso. Não é o que tá, não é o que a PL que o Alexandre Perfeito. Não, eu sou contra aquele PL ali, eu acho que era ruim. Porque ele ia limitar. O que eu quero é, não limitando o debate público, limitando o debate público o mínimo possível, mas talvez em alguns casos em que um dano potencial é muito grande e iminente, aí sim você poder agir. Mas nesse caso, o nosso. Mas não prévio, Código né? Penal... A única coisa é a seguinte: não prévio, né? Porque assim, previamente, sem ter um processo legal devido, isso é censura. Em qualquer área que você tiver. A minha questão é, beleza, vamos fazer um processo legal? Isso aqui não... Então vamos embora. A gente coloca aqui, e a gente define. Para mim, essa segurança de talvez poder infringir um negócio contra a possibilidade de alguém poder falar, se você coloca essa segurança à frente... A priori, né? A priori, vira censura. E aí, se vira censura, quem é que coloca a régua no que é censura e no que não é? Peraí. Se uma pessoa está reiteradamente violando uma regra, você pode tirar dela os meios disso, pelo menos temporariamente, para ela parar de violar. Isso eu não vejo grandes problemas, tá? Concordo, tem que ter algum mínimo, um devido processo, tem que ter algum tipo de análise. Agora, você precisa de decisões tomadas também no curto prazo. Também não dá para esperar, daqui a 5 anos a gente vai concluir se você praticou ou não desinformação. Daí é não entender qual é a dinâmica da informação hoje em dia. Você precisa ter a velocidade também para intervir. Por exemplo, outro dia saiu que, como é que era? Que algum deputado ia ter que tirar uma calúnia que ele fez, ia ter que deletar um tweet que ele fez contra alguém de 2019. Sei lá, isso aí e nada é a mesma coisa. Isso aí não é para inglês ver. Não dá para. Isso não pode ser também. Mas a Tem questão... que ter o tempo hábil para garantir que o bem iminente que você está defendendo seja de fato protegido. Tá? Mas agora, então, só para voltar ao exemplo da eleição, eu acho que no momento de eleição, que a eleição está se aproximando, é justificável ter um controle maior. O que a nossa legislação já fazia desde sempre. Quando você está em campanha, as coisas que você pode dizer em campanha são mais limitadas do que fora do tempo de campanha. Isso sempre foi assim e é só uma adaptação para levar isso para as redes e para fora da campanha formal, para as redes em geral. Agora, passou o tempo de campanha, há uma liberdade para discutir aquilo, inclusive para errar, alguns para mentir, porque a gente sabe que vão mentir mesmo, mas aumenta, beleza. Para mim, a preocupação é impedir danos desastrosos ou violações de direitos. Por exemplo, mas isso formulação de genocídios. Sabe que as redes sociais já permitiram e facilitaram a ocorrência de genocídios, né? Em Mianmar, situações no Sri Lanka, situações em que uma mentira, e alguns casos de linchamento real, não virtual, aqui no Brasil já aconteceu também. Porque você passa uma desinformação sobre uma pessoa, por exemplo, sobre um grupo, uma minoria, e aquilo se espalha como fogo de palha, assim, sabe? As pessoas vão lá matar ou vão bater. Esse tipo de coisa, eu acho... Tem que ter um mecanismo para impedir isso. A nossa legislação já não atende esse tipo de... Por exemplo, se você criticar... a gente tem... calúnia e difamação. Já um vasto arcabouço legal, né? E que
deveria, pelo menos, contemplar todas essas questões. É claro que a rede social é uma novidade e a lei deve seguir, né? Mas eu fico muito preocupado com a possibilidade de se regulamentar a rede social e de se regulamentar de maneira assimétrica, né? Eu não estou falando só assimétrico em relação ao poder econômico, mas assim, a gente já está vendo o Congresso proteger os políticos, né, com uma aprovação aí ontem de uma lei que criminaliza, né, quem critica o político, que foi condenado. Então, assim, se a gente aceitar como normal uma normativa, pode vir tudo que, né, eles gostariam que existisse nessa lei. E calar, justamente acabar com essa diversidade e democratização que a rede proporciona. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente deve se levantar contra ao surgimento de mais um mundo de leis aí, né, que justamente vai impedir que as pessoas tenham... Na verdade, elas vão criar, mas a plataforma não vai querer expor aquele conteúdo com a possibilidade de ser sancionada, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu fui contrário a esse PL das fake news que foi discutido aí. Por quê? Porque eu acho que ele jogava uma responsabilidade de policiar o debate público para as empresas de tecnologia e se depois com um comitê para dizer, se ela policiou mal, ela vai tomar uma multa pesadíssima, ia criar um incentivo que é o seguinte, a empresa de tecnologia da Facebook, o Instagram, enfim, o Twitter, não vai querer tomar uma multa de milhões. Então, para se proteger disso, vai dizer, falou uma coisa meio polêmica aí, já vou tirar e ponto final. E isso limitaria muito o debate. Então, eu acho que seria muito... fui contra essa legislação. Mas tinha pontos da legislação que eu acho que seriam bem-vindos e que a lei atual não cobre, que é, por exemplo, mais transparência sobre condutas inautênticas que podem acontecer na rede social. Por exemplo, eu quero saber se quem está me xingando ali, se é um indivíduo real, de CPF, tudo, ou se são 10 contas fantoches controladas por um profissional do marketing ali que está ali adulterando o debate público. O debate público se dá entre pessoas, né? Eu quero saber. E eu não acho que a gente deva dar total liberdade para quem tenta manipular isso usando as ferramentas da rede, seja com automação, seja com contratação de profissionais para ter vários perfis, seja com impulsionamento dentro das plataformas, pagando por isso. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, deveria ter mais controle e mais conhecimento. Mas o quanto que a Globo ou a Jovem Pan, por exemplo, não adulteram o debate público também? Também. Então, mas e por que aí você vai ter um controle do que o cara vai estar falando lá, e do outro lado não? É transparência. Tá? Porque quando a Globo veicula algo, o que a Globo coloca na tela, ou a Jovem Pan coloca na tela, passou pelo crivo da Jovem Pan ou da Globo. O que a rede social não passou pelo crivo, porque é milhões de pessoas ali postando conteúdo, não passou pelo crivo do Facebook. Tá? As pessoas colocam. Depois o Facebook pode uma coisa ou outra limitar. Tá? Agora, se ele está fornecendo ferramentas para enganar... E o que está na Globo, você sabe, olha, aquilo lá é um canal de TV falando. Se você está criando ferramentas que permitam criar uma ilusão, por exemplo, que tem muito mais gente a favor de uma coisa do que realmente tem, eu acredito que a gente deve poder saber. E acho importante poder saber. Nesse sentido... Sempre porque eu valorizo o que, acima de tudo, os indivíduos. E não um poder corporativo que pode manipular essa percepção de maneiras que a gente nem percebe. Então, acho que mais transparência e algumas limitações nesse tipo de coisa, e uma legislação mais clara, que vá atrás de uma coisa que daí eu acho correto que o Supremo foi atrás, e que ele percebeu que o tal do inquérito deles, o importante ele não era fake news, sabe? Fake news, informações falsas, mentiras, isso sempre existiu. O importante ali era uma coisa que as redes permitiram, que são as milícias digitais, grupos politicamente motivados, muitas vezes pagos, unidos para criar material calunioso, criar difamação e veicular e difundir isso pela rede. Isso eu não acho uma conduta social, isso é uma conduta antissocial, e isso traz danos para a sociedade, você destrói. Seria a mesma coisa, imagina que a Globo resolve pegar, eu escolhi você e eu vou te demonizar nas telas aqui por uma decisão do dono da empresa. Escolhe o Alexandre. Não dá. Aqui. Então, se alguém pega o Alexandre porque alguma liderança política tem o grupo lá a seu favor e vai fazer isso, não está certo. Mas daí não é uma questão da rede, daí os indivíduos envolvidos nisso precisam responder na justiça.
Nesse sentido, você acha Porque, que sabe, só finalizando. Tá. Tem muita coisa orgânica, né, no funcionamento das redes, né? Mas alguém teve que criar aquilo lá no primeiro lugar. Então vamos pensar num exemplo. Quando morreu a Marielle Franco. Não sei se vocês lembram que dias depois estava circulando e forte a informação de que ela era casada com um traficante, não sei o quê, que teria a ver com isso. Mas era tudo fake, era falso, sabe? Era mentira. E muita gente partilhou essa mentira na inocência, assim, sem saber que era falso. Mas alguém criou isso, sabe? Alguém criou aquela imagem com aquele texto. Isso a gente precisa saber o que aconteceu, quem foi, e não pode deixar. Nesse sentido, você acha que a ferramenta que o Twitter criou de verificação ela é uma novidade bem-vinda, que é mais democrático mesmo? Porque tem gente que, quando é desmentido, entre aspas, coloca que aquilo é uma milícia digital, né? Então, como que você vê essa ferramenta? E vou além, né? Queria saber o que você acha do papel do Elon Musk nesse processo todo de defesa da liberdade de expressão no mundo. Eu tenho achado muito bom o papel dessa ferramenta do Twitter, das notas da comunidade, né? Primeiro, ela limita quem pode fazer, né? São pessoas que... Nem sei quais são os critérios, né? Mas não é qualquer usuário do Twitter que pode entrar ali e fazer a nota da comunidade, né? Tem algum tipo de seleção ali e que tem, na prática, corrigido, dado contexto para uma série de tweets. Agora, eu não duvido, e já está acontecendo, que haja uma certa mobilização política dessa ferramenta. Então, os grupos políticos, especialmente o pessoal mais esperto de redes, que hoje em dia é mais de direita, já está um passo à frente no uso dessa ferramenta. Cabe à esquerda também aprender a usar, cabe à esquerda e pessoas de centro e outros independentes aprenderem e usarem essa ferramenta de uma forma eficaz, porque eu acho que daí o saldo final disso, se a gente tiver gente puxando para várias direções, o saldo final disso tem algum equilíbrio. Seria a maneira de expor a janela de Overton em tempo real, né? Exato, vai mudando. O conceito do vai que mudando. é considerado radical ou não, né? O que é E a considerado pessoa... limite do... Perfeito. E as pessoas, eu acho muito legal, assim, quando tem a afirmação, daí tem o textinho embaixo da nota de comunidade que ou refuta diretamente, ou às vezes mostra que, ó, tá bom, até talvez tecnicamente seja verdade, mas o contexto é esse, o que muda completamente o significado dessa informação. Eu acho muito positivo isso, porque leva a gente, o usuário, a refletir sobre o que está ali, né? E eu acredito muito, só para também nesse tema de redes, por que eu acho tão positivo, sabe, essa liberdade, essa democracia maior que as redes trazem? Porque é nessa interação, desse debate de pessoas com ideias totalmente contrárias e em conflito, é aí que você tem aprendizado, sabe? Eu acho que todos nós entendemos muito melhor como é que funciona o STF, como é que funciona, por exemplo, as urnas eletrônicas desse país, como é que funciona o processo de aprovação. Aí não de tem transparência. Essa ideia da urna eletrônica, eu não estou falando que... Não sou falando... Não sei se tem ou não, mas a gente entende melhor. A gente entende melhor como é que se dá o processo de aprovação de vacinas nesse país. Quem de nós sabia? Vocês são médicos, talvez vocês soubessem. Ainda Quem que não seja era pela médico, indignação, é isso que você quem está não falando, era médico né? não sabia. Ou pela indignação ou pela defesa daquilo. Que eu falo, peraí, gente. Eu sei muito bem que não é um bando de criminosos internacionais mentindo para aprovar uma vacina que vai causar doença na população. Mas eu também não sei como é que se dá o processo. Então eu vou atrás e a discussão, a paixão que a discussão traz, ela é um motor que leva a pessoa a buscar o conhecimento. Para vencer a discussão, inclusive. Mais E usar socrático que isso Para é vencer a impossível. discussão. Usar uma camisa de especialista por dia, né? Hoje eu sou especialista em isso. guerra da Ucrânia. Amanhã de vacina, depois de amanhã de urna eletrônica. E eu não vejo isso como um problema. Eu também não, Eu pelo não vejo isso como um contrário. problema. E as redes sociais foram usadas por todos os lados, pela esquerda, pela direita, propagando fake news. Acabou o mundo em que uma pessoa que teve uma credencial de especialista falava e não era contestado. Esse mundo acabou. Então agora acaba. O argumento de autoridade acabou. Então, quais são as respostas? São duas possíveis. Ou, não, precisamos voltar no tempo, precisamos silenciar essas redes aí porque estão questionando a autoridade dos cientistas. Ou, quem tem essa credencial, porque não é sempre, mas na maioria das vezes a credencial tem um valor real também. Ela realmente, a pessoa que estudou, vocês que são médicos, tem mais conhecimento de medicina do que eu que cheguei aqui com umas noções de casa, né? Mas o caminho não vai ser me impedir de dar meu pitaco, meu questionamento, e sim que as pessoas que têm o conhecimento
se coloquem e saibam expressar esse conhecimento de uma maneira que chegue nas pessoas. Aí é pela força da verdade e da capacidade de convencimento Da da sua capacidade, como não é da verdade, é da da capacidade de persuasão. Para botar em termos da filosofia clássica, da retórica. Sim, verdade. Da Mas retórica. é o convencimento. Mas no técnico, você está convencendo porque a pessoa não tem a capacidade de tomar aquilo. Então Exato. não é puramente retórico, né? Não. Se fosse analítico, puramente retórica, quer dizer, não analítico, existe né? verdade. Não, existe sim, uma sim. verdade. Tem o conhecimento técnico. Mas só o conhecimento técnico, ele por si só, ele não persuade. Sim, sem Ele dúvida. precisa ser embalado de uma maneira. É só você ir com conhecimento técnico em qualquer ambulatório do SUS e vai com a sua técnica e explica pro paciente como é que você faz, né? O que está acontecendo com ele, se você não tem essa capacidade de fazer essa comunicação. Mas... Deixa eu mudar de pato para ganso. Vamos lá. Então, vamos mudar completamente. Só para querer explorar um pouco da parte econômica aí. Qual que é a sua posição em relação à independência do Banco Central e essa pressão que o governo atual tá fazendo em cima do Campos Neto e se você não concorda que exatamente esses juros altos é o que conseguiu fazer com que essa inflação tivesse um certo nível de controle aí, que é o que a gente está enfrentando hoje? Eu sou a favor da autonomia, da independência do Banco Central. Acho que foi uma conquista. A gente tira... Por quê? Porque o incentivo do político com mandato de 4 anos é trazer o crescimento para agora, né? Sim. Inclusive Jogar usando, conta. usando a moeda para isso. Então, se você consegue isolar um pouco mais, isso é um ganho para a sociedade. Eu acho que o governo começou batendo cabeça de uma maneira muito negativa, mas viu que era improdutivo, até levantou a ideia de mudar a independência do Banco Central. O Arthur Lira, no dia seguinte, disse, olha, sinto muito, não vai acontecer. E acho que o governo daí baixou um pouco a bola. Acertadamente. Acertadamente, não vai acontecer. Sentindo ou não, E acho que o governo mudou um pouco a chave também. E baixou um pouco o nível do conflito. Entendo que sempre vai ter um pouco. Não existe nada fora da política, tá? Então, um pouco sempre vai ter. Sempre vai ter empurrando um pouquinho para um lado, mas dentro de um parâmetro bastante aceitável e bastante dentro do normal. Então, acho que é positivo. Não tenho a menor dúvida. Se o Brasil está conseguindo controlar a inflação, grande parte do mérito é pelo Banco Central. Talvez lá atrás tenha baixado demais os juros, também é possível. Não acho que nenhuma autoridade é inquestionável. Tá? Mas essa independência formal dele permite que esse pensamento de mais longo prazo se faça valer e tome decisões, não visando só o ganho político de agora, e acho que foram corretas. Você vê assim também o lado da Petrobras, da política de preços, Paridade. a paridade com o lado internacional. Como é que você vê essa parte? Porque assim, a Petrobras foi também cooptada, né? Novamente. Mas belamente cooptada. Como que você vê isso? A gente tinha uma situação antes do governo Temer, em que a Petrobras realmente praticou um preço fora do mercado, até para não subir a inflação, para não ter a impopularidade de aumentar o preço da gasolina. Aquilo foi um desastre. Na verdade, o dano que a política de preço da Petrobras causou para a empresa foi, inclusive, maior do que o dano da corrupção. Coisa de 10 vezes pior. A destruição da Petrobras... Monetariamente falando. Monetariamente, mas a política de preço foi muito mais destrutiva do que a própria corrupção, que também, evidentemente, foi Mãe Dilma. tenebrosa. Então a Petrobras evoluiu. A Petrobras voltou a ser uma empresa respeitada, voltou a ser uma empresa que conseguia pagar suas obrigações, voltou a dar lucro. E, ao mesmo tempo, acho que teve um azar, que no momento em que, no governo Temer, a Petrobras voltou com a política de paridade internacional, que me parece a política correta, o micro, podemos ver, talvez não precise atualizar 20 vezes ao dia, sei lá qual que é a política específica, mas o norte é o preço internacional, não tem a menor dúvida. Assim que ela voltou, aconteceu que o mundo estava vivendo uma alta do preço do petróleo também, gerou aqueles protestos em 2018, caminhoneiros e tudo, o pessoal ficou pé da vida, mas é a política correta. E seria um desastre para o governo fugir muito disso. O governo Lula está tentando até agora ensaboar. Não saiu da política da paridade internacional, mas também disse que não está praticando ela, está meio que ensaboando. Mas, por enquanto, mantém-se a paridade internacional. Acho que eles afrouxaram as regras, né? Mas
enquanto eles estão seguindo o preço mínimo, né, eles estão... Enfim, eu acho que existe esse certo pudor em ter algumas atitudes um pouco mais agressivas e piorar ainda mais a popularidade. E aí eu puxo para outra pergunta. Você acha que existe algum cenário que possa desencadear uma diminuição do mandato do Lula por via constitucional através de um impeachment? Nesse momento, não. Não vejo nada. Acho que não vai acontecer. Agora, se digamos que o Lula realmente... Os puxa-sacos dele ali, como, não, Lula, o negócio é a agenda radical do PT mesmo, esse é o negócio, vamos com a Gleisi, esse é o caminho. E ele começa a bater cabeça com o Congresso, consiga, em alguns pontos fracos, que o governo tem muito poder, Petrobras, BNDES, consiga fazer a política dele, bancos públicos, consiga fazer a política dele ir adiante, gere uma crise econômica, que gere uma impopularidade e ao mesmo tempo bate cabeça com o Congresso. Se isso acontecer, poderia. Mas eu realmente não vejo isso acontecendo, não acho que vai ser o caminho, não acho que o Lula não tem muito esse perfil, não. É muito esperto o país. Mas poderia. E também temos a apólice de seguro. Esse foi outro motivo para ter votado. Se isso acontecer, Chuchu, falando do chuchu. tem o Picolé de alvo, chuchu. Tem a apólice de seguro ali pronta para entrar também. Deixa eu... Você quer falar? Não. Era só essa questão de... A gente tinha falado anteriormente, né? Dessa questão de caudilismo e no sentido de radicalismo, né? E se sobrava a ação desse tipo de radicalismo no melhor estilo Black Blocs e tal. E parece que o que você está falando é que não, né? Talvez isso seja uma conduta de exceção ou dentro da agenda, né, da esquerda, isso seja uma conduta que quando você não tem nenhuma outra. E não parece ser isso o que o governo Lula tá enfrentando no momento, né? O Lula é bom porque ele sabe agradar diversos públicos, assim, sabe, nesse sentido. Então tem um lado mais radical e que seria mais perigoso, que ao mesmo tempo ele consegue passar um pouco a mão na cabeça, às vezes de forma que a gente fica assustado, mas até hoje, pelo menos, não foi esse lado que falou mais alto nos governos Lula. Então, mas e se for, e esse é o importante, se for, porque pode acontecer também, pode ser que o Lula fale, não, depois da Lava Jato, depois da prisão, voltou com outra cabeça ali, tá de sangue nos olhos mesmo, determinado a chutar o balde. A gente tem um Congresso, a gente tem uma situação que acho que não permitiria. A gente está com o nosso tempo aí quase terminando e eu tenho que fazer a pergunta do Juliano Roubo aqui, que é o nosso apoiador também. E eu vou ser literal aqui. Muito bom te ouvir em mais um canal. Boa noite. Nas eleições de 2020 municipais, tivemos segundo turno em São Paulo, 60% para o Bruno Covas e 40% para o Boulos, votos válidos. A abstenção nesse segundo turno foi superior aos votos do Boulos, e a somatória das abstenções nulos brancos foi superior a 3 milhões de votos do eleito Covas. Não creio que você tenha optado pela abstenção. Você se incomoda de dividir conosco o seu voto nessa eleição? Ele está perguntando para você se votou no Boulos ou no Covas. Gente, em geral, sou contra revelar voto, mas já que eu tomei umas cervejas aqui, eu vou revelar. Votei no Covas. Acho que era a opção mais razoável. Muita gente fala, não vota, inclusive ele tá doente, não sei o quê, mas, não vou arriscar tudo também, não. Votei no Covas. Justíssimo. Mas... O racional é contra, né? O radicalismo, enfim. Pois é, o Boulos... Cara, o cara tava pondo fogo na Paulista, velho. Depois ele... Porra, e já que eu falei que eu votei contra ele, deixa eu falar um pouquinho do lado bom. Eu acho o Boulos um cara muito inteligente, acho um cara que até tem potencial, mas ele tem esse lado irresponsável, radical. Enquanto foi isso... mas será que a gente não precisa ter uma tentativa de um prefeito com ideias mais de vanguarda, radicais? Bom, uma prefeitura de 10 mil habitantes ali, um lugar, você vai testar ali, pode ser. Em São Paulo não dá. Não tem a menor condição. Não dá. Se a gente for... Mas eu tô falando mais disso, uma só? Só deixar claro, eu também tava falando da eleição, porque eu tenho essa política de não revelar voto. Tô falando da eleição de 2020. Não, claro, no momento, naquela... Exatamente. A gente gosta dessa autenticidade. Vou ser bem sincero, a gente gosta muito. Sincero, pô. Eu queria te perguntar em relação à política externa, né? Porque assim, a gente comentou aqui muito de política interna e tudo mais, mas assim, Trump. A questão, não estou nem pensando nisso agora, mas assim,
A política externa que o Lula vem empreendendo desde que ele chegou na presidência é muito ruim, né? A gente vê ele se aliando com Rússia, se aliando com China, depois se aliando com Venezuela, e de maneira que assim não é capaz de fazer as críticas que esses regimes autocráticos merecem, né? Então a gente não pode simplesmente falar o Congresso tem sua força, o Congresso é plural e o Executivo não representa nenhuma ameaça. Eu acredito que essa é uma visão um pouco tá fantasiando, tá pintando essa a ideologia que o Lula tem, ou não ele, mas enfim o grupo que ele representa, de que tem sim um viés autoritário, de que está alinhado com com um mundo que a gente não deveria estar, que é justamente as democracias liberais, capitalistas, de livre mercado da Europa e da América, enfim. Então eu queria que você pontuasse aí, nesse sentido, a política externa lulista. Eu já tenho uma visão que eu acho que é um pouco mais matizada aqui. Eu acho que o Lula, em importantes sentidos, ele está muito mais próximo desse mundo democrático liberal do que estava o governo anterior. Acho que o Bolsonaro conseguiu se isolar desse mundo. Acabou depois buscando um sheik árabe, o presidente da Hungria, mas ele virou um pária, em grande medida pela questão ambiental, inclusive, dificultando muito a relação com o resto do mundo. Eu acho muito ruins essas falas que o Lula teve em diversos momentos, especialmente as de improviso aí, sobre guerra da Ucrânia, sobre Maduro, acho muito lamentáveis. Mas os movimentos que o Brasil fez até agora, excetuando a coisa só da fala e do movimento, nem todos eu acho ruim. Eu acho que em relação com a Venezuela, é óbvio que vai ter que ter. Não deu certo o isolamento. A ideia do isolamento, do Juan Guaidó, eu fui a favor, eu fui favorável, eu apoiei quando a gente fez isso. Vamos reconhecer o Juan Guaidó, quem sabe estava tendo umas manifestações lá, quem sabe o Maduro vai cair. Não caiu, acabou. Página virada. Agora a escolha é: a gente quer que na nossa fronteira esteja um país que a gente não tem relação nenhuma, que a gente poderia ter ganhos econômicos com ele, mas não tem porque está isolado, e que está cada vez mais se abrindo para a China, e que a gente perdeu a influência? Ou a gente quer, não, peraí. O problema, a gente não vai mudar. O problema é exaltar o cara. Exato. O problema Tapete foi aquela vermelho. fala, o problema foi aquelas falas de defender. O que era para ser uma vitória diplomática assim, incontestável, virou meio bom, meio ruim pro governo Lula aquilo. Por quê? E era tão fácil. Voltamos a ter relação com a Venezuela. Ótimo. Eles vão vender energia para Roraima, muito mais barato. Quem sabe a gente recupere ali os bilhões que eles nos devem. Enfim, algumas outras coisas. Tendo isso, bastava dizer, quando pergunta, e era inevitável, mas Lula, ele não é um ditador? Bastava dizer, olha, a gente, enquanto nação, respeitamos a soberania dos povos, cada um se determina, a gente não comenta sobre isso. Estava feito. Ele não fez isso. Ele fez, porque é uma narrativa, mas isso lá não é democracia. satisfaz uma parte das pessoas, né? Porque satisfaz uma parte das pessoas que já estão com o PT, vão estar com o PT de qualquer jeito. Então eu também não precisava satisfazer. Esses aí vão estar com o PT. É que tem uma agenda aí, né, cara? Tem uma então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Também esse alinhamento com as ditaduras contra o mundo democrático, isso também não aconteceu. E na Ucrânia é a mesma coisa. Teve falas, algumas péssimas. Tem a busca da neutralidade. Nesse caso, eu nem buscaria neutralidade. Eu estaria do lado dos que estão apoiando mais claramente a Ucrânia. Mas entendo a política da neutralidade, a política clássica do Brasil na imensa maior parte dos conflitos. Tá? Porque a gente busca o nosso interesse, tanto faz os lados, a gente está buscando o nosso. Tá? Entendo essa política. Nesse caso, eu discordaria, mas entendo. O que não dá para aceitar seria o alinhamento com o lado das ditaduras. Que é algo que surge, às vezes, enquanto falas do Lula. Mas são falas que, na prática, o Brasil continua neutro. O Brasil não está aliado da Rússia nessa guerra. Tá? O Brasil está buscando negociar a paz. Não, acho que não vai conseguir, não acho que seja o nosso objetivo. Acho que a gente deveria ter outras prioridades no plano internacional. Mas também não dá para dizer que o Brasil está alinhado com o outro lado, não. Assim como foi lá atrás. Eu vou citar agora, eu estou na dúvida de quem que eu vou citar agora, mas vocês me ajudem. É que numa situação de injustiça, a neutralidade é escolher o lado do opressor, né? Então eu me posiciono nesse sentido dizendo que assim, ele deveria exaltar a liberdade da Ucrânia. Então assim, a neutralidade dele foi prejudicial nesse sentido, porque é uma invasão flagrante,
Eu acho que é o principal evento geopolítico do século e a gente está ali diante de um... Eu acho que a posição do Lula demonstrou o quão raso ele é quanto pessoa e quanto líder, de não conseguir dirimir a grandeza daquele evento histórico e colocou ali... tanto que foi indagado pela portuguesa, lá pela jornalista, e ele simplesmente deu uma de louco. Sim, né? sim. Então, assim, acho que esse episódio demonstra como ele é incapaz de ser o nosso mandatário. Né? Mas o que eu colocaria é o seguinte, concordo, mas as relações internacionais, o posicionamento internacional de um país não pode ser definido pela moralidade das posições. Isso eu acho que ela é um elemento, mas ela não é o único elemento. E se a gente vai lidar com uma moralidade do que é certo e do que é errado, daí você não vai ter relação internacional nenhuma. Vai ter interesse. Porque qualquer país desse mundo mais democrático que seja tem um monte de relação com países, regimes que fazem coisas terríveis. Mas também não dá para ser tão amoral também. Também não dá para ser tão amoral. E o que eu acho é o seguinte, tem um elemento ali que é essa invasão, digamos que a Rússia seja bem sucedida. Se ela for bem sucedida, isso é um desastre para o mundo democrático, da ONU, da diplomacia e tudo. Que é o mundo no qual a gente tem interesse. O Brasil, se o mundo mudasse, a ordem liberal americana, da ONU, tudo caísse, e ficasse um mundo em que potências militares nas suas regiões mandam ali, esse mundo ia ser bom ou ruim para o Brasil? Ia ser péssimo para o Brasil. Não sei, acho que todo mundo sabe. A gente não... Quando chega na coisa militar, não é o nosso forte, sabe? Não é nas forças armadas que a gente se sobressai na relação com as nações. O Bolsonaro fez questão de demonstrar isso ali naqueles... Estava ali, né? Nos desfiles ali não é aí que está o nosso diferencial. Então, esse mundo... Esse positivismo a gente vem testando desde... Né, desde 1889. Esse mundo em que a força das armas está ditando as regras e o poder é um mundo que é péssimo para o nosso interesse. O mundo do nosso interesse é o mundo de relações diplomáticas, de órgãos multilaterais, de regras de comércio, de acordos. Esse é o mundo que interessa para o Brasil. E esse mundo está sendo colocado em risco quando a Rússia invade a Ucrânia. Então, por isso, até por uma questão até, inclusive de interesse nosso, só que de mais longo prazo. Talvez no curto prazo, também tem interesse de vender, de comprar fertilizante da Rússia. Ok, existe. Mas... olhando um passo além, num prazo um pouco mais amplo, tá claro qual o tipo de mundo que interessa para o Brasil. Justo, tem um mundo que interessa ao Brasil e tem um mundo que interessa ao indivíduo, que é o mundo da Alux Investimento. Garotinho! Você que tem seu dinheirinho guardado. Não, você já trabalhou, pagou imposto, não consumiu e resolveu aplicar o seu dinheiro. E o dólar caiu? Meu amigo, vá com os caras. O mais legal que o produto novo é o seguinte: quantos por cento da sua carteira você quer alocar fora do Brasil? É isso que eu te pergunto. Você sabe, Caio? Você sabe, Joel? Você sabe, Alexandre? Não sei se vocês sabem, mas quem sabe exatamente é a Alux Investimentos. Eles podem te dar as dicas de como fazer e quanto colocar da sua carteira fora. Você que não acredita... Mas isso não é só para rico? Não, meu amigo. Velho, hoje em dia com R$10, R$20, R$50, você consegue pegar e aplicar em algo que não está alocado aqui no Brasil, mas você precisa da Alux. Por isso que eu falo. Vale a pena para você? Porra, meu amigo, vale a pena? Eu tô com eles já faz uns 8 anos, meu velho. Acho que a ideia é comece o quanto antes. Comece o quanto antes, vale muito, muito, muito a pena. www.aluxinvestimentos com 2 L's e X.com. Só falar com o Ronaldo Bella, com o Alexandre Sandoval. Meus brothers me ajudaram muito, muito, muito. Vão nessas vocês também, que vai valer a pena. E antes de terminar, nós temos uma coisa maravilhosa, que é o quadro final, que é o nosso querido pitch do livro. Agora é onde se separa homens de crianças. Existe uma competição aqui, o pau vai comer, meu velho. Ninguém tá de palhaçada. Eu vou explicar o que é rapidamente. E eu apresento, e você apresenta os livros. Nós temos 2 partes aqui, meu querido Joel. A primeira é o seguinte, são 3 livros, 3 ideias, 3 pensamentos, 3 caminhos. Cada um de nós trouxe um desses livros. E a primeira parte é você adivinhar, baseado na nossa conversa, estilo Mãe de Iná, quem trouxe qual dos livros. Depois disso,
teremos mais ou menos 1 minuto. O Caio usa 8 normalmente, mas Ele tá tudo bem. triste porque ele perdeu a última. Aí ele usa 8, mas beleza. Mas é 1 minuto para fazer o pitch do elevador do livro. E o que você mais gostar, você vai levar para casa. Caião, por favor, meu irmão. Vamos por lá. Quais Vamos são lá, os brother. livros? Jacó Burckhardt, O Estado como Obra de Arte. Mostra pra câmera, botou Aqui, lá, ó, botou, aqui, ó. botou. Esse é legal, hein? Gostei desse livro aí, O velho. Estado... Quem é esse cara? Quem que é esse? Fiquei curioso. Também fiquei. Daqui pro pai, daqui pro pai. Aqui, ó. Agora eu vou aqui Estado no... como obra de arte, eu já imagino um grande cocô, assim. Mas eu acho que pode ser Redondinho. irônico. Arte contemporânea. Pode ser irônico, pode ser irônico. Aquele redondinho, assim. Pode ser irônico. Tipo um pode ser emoji. irônico. É algum comunista filha da puta Algum que trouxe comunista essa arrombado. merda aqui. Quem que é o comunista arrombado da mesa? É isso. José Ortega y Gasset, Opa! uma interpretação da história... O débil mental não leu. Quem trouxe não leu. Aqui, ó, Isso aí, meu ó. Tecapto não leu. Tá embalado. Ele trouxe o livro embalado. Porra, cara. Trouxe na camisinha. É o famoso... Tá, entendeu? Foi na camisinha. Tá bom. É um Legal, livro- bacana. É um livro 0 quilômetro. É 0 quilômetro. Quilômetro. 0 quilômetro. Tá com cheirinho E de aqui, livro ó, ainda. Barry Strauss, A Batalha de Salaminho? Salamina. Salamina, Batalha de Salamina. Salamina. Eu, como um fiel. Ao Salaminho? Não, assíduo Segura esse aqui, já que você... espectador do podcast, eu acho que esse livro já veio pro pitch. hein? Não, esse não. Barry Strauss, acredito que não. Ah, tá. Tá bom. Ah, é? Tem refúgio aqui? Eu tô achando. Tem Eu aí. tô achando. Depende do Meu tamanho. querido Repeat. Joel, Tá quem trouxe qual livro, meu amigo? Vamos lá. Bom, as referências à cultura clássica greco-romana são suas. Então, qual que é o A outro? Batalha de Salamina foi você. Foi Joe? Foi você? Tá bom. Não sei, vamos Vamos descobrir ver, no vamos ver, final. vamos ver. É um pitch bom, foi bem, começou legal. Uma não, Eu tenho umas inside informations que, Tem inside que ajudam a pensar que Ortega y Gasset é seu. Alexandre a THC. Por exclusão. E exclusão, o Estado como obra de arte. Quem tá mentindo aqui, eu não sei. Meu Deus. Caião! 100%! É bom aluno, hein? Cara, é bom aluno. gabaritou. Acertou tudo! Então o Panaca, que já entregou uma metade, vai começar hoje. Pela primeira vez. Boi, você que Vai, entregou bom, metade você que do trouxe rolê. o livro na camisinha? Trouxe o livro na camisinha. É o seguinte, eu no- comprei o livro quando eu descobri que eu fui escalado para ter essa honra de conversar aqui com o Joel. Fiquei pensando o que trazer para uma pessoa que tem uma cultura muito maior do que a minha. Então, fui buscar nos grandes pensadores do século passado algum que pudesse interessar. E talvez você já deva ter lido, conhecido a obra, mas enfim. Trouxe aqui uma interpretação da história universal de José Ortega y Gasset. É um filósofo madrilenho, nascido no final do século XVIII. Ele se formou... 19, desculpa. Ele se formou na Universidade de Madrid em filosofia, foi professor, fez pós-graduação, fez toda a carreira lá. Ele era um indivíduo que preservava muito as características do indivíduo e militava nesse sentido, a favor das liberdades individuais. E aí, quando a repressão começou na Espanha, ele foi exilado. E aí, quando ele volta para a Ele não tá Espanha... acostumado com a apelação. Você vai inibir o pitch. Eu já estou encerrando. E quando ele volta para a Espanha, ele vai ser convidado a fazer 12 palestras. Ele faz 12 palestras onde ele interpreta a obra de Arnold Toynbee. Né? Então, esse autor inglês ele tem a difícil tarefa de fazer uma história das civilizações humanas desde do início, né, e fazer um panorama histórico, e foi lá José Ortega y Gasset e fez um comentário sobre essa obra. Então, aqui em 240 páginas, você tem a história, o nascimento e a decadência de todas as civilizações humanas na sua mão. Muito bom. Gostei. Bom. Conhece o livro, conhece. Ortega y Gasset é foda, é um dos meus de é muito bom. cabeceira. Mas eu foi adoro. muito legal. Quer ir você ou vou Joe? Você que sabe, cara. Ah, então vai você. Tá bom. Você vai ficar por último e vai perder por último. Vamos lá. Então, assim, ó, cara. Ó, só que, ó, tem tempo, hein, nego? Tô botando aqui, velho, porque tá a última... Então vamos auditar, põe o tempo aí. Então assim, ó, o Estado como obra de arte, primeiro, né? Jacob Burckhardt, né, cara, assim, é um clássico da historiografia. Então
todo mundo pergunta, cara, eu gosto de história, por onde que eu estudo história e tal? Pelos grandes historiadores, né? Então, esse cara é um grande historiador, morou é um suíço, professor da Universidade da Basileia, exercia a virtuosidade de dar aulas, foi professor de caras como Nietzsche, né? Foi reconhecidamente um cara que tenta trazer o processo histórico para ser usado para diferentes formas de abordagem. Então aqui eu trago para esse pitch o Estado como obra de arte, porque ele é o primeiro capítulo da sua magnus opus, talvez, né, que é a cultura do Renascimento na Itália. Este cara, ele, do ponto de vista científico, ele criou um campo de estudo. Então esse cara, ele definiu o que é renascimento. Então ele estudou isso e definiu o campo para onde, dali para frente, o que a gente entende sobre renascimento foi moldado por isso. E basicamente ele usou o exemplo do Renascimento na Itália, quando, apesar de todas as vicissitudes, vícios e problemas das grandes famílias, apesar de todas as privações de liberdade, criou-se uma cultura que a gente entende hoje como o Renascimento, usando os gregos, né, em 125 páginas. Primeiro capítulo da Magnus Opus, a cultura do Renascimento na Itália. Esse é meu pitch, o Estado como obra de arte, Jacob Burckhardt. Não, muito bom, mas falou 8 vezes a mesma palavra. Foi legal, mas deu para ser um pouco melhor isso aí. Esse cara falou de número de página, não sei, eu não estou te falando de número de página. Eu vou te trazer a qualidade. E por que é a qualidade? Porque essa batalha, 480 a.C., Salamina, é o que possibilita uma coisa que você gosta muito, que em medium virtus est, aristotélico poder acontecer. Se os gregos não tivessem vencido essa batalha em Salamina, nada do que a gente conhece hoje como verdade seria possível. Uma frota numericamente em desvantagem, depois de perder Termópile, fugir de Atenas. Isso aí na Globo, novela da Globo, né? E ir para a ilha de Salamina. Esses caras, através das Triremes e de Temístocles, foram o que possibilitaram a gente conhecer o que é o mundo greco-romano cristão, que a gente tanto dá valor hoje. E eu te falo mais. É por isso que em medium virtus est ainda é possível, meu amigo. E é por isso que eu trago esse livro para você, meu velho. Esse é meu pitch. E aí, difícil, hein, João? Qual dos livros, qual pitch você vai levar para casa, meu brother? Vamos lá. Deixa aí de pé aí Quem vende, vende, né, meu velho? Os caras com 30 segundos já estavam fazendo pi. É foda, né? Quem vende, vende, meu velho. Quem olha no olho, quem fala a verdade é outra coisa, meu irmão. Precisa de retórica pra quem não tem conteúdo, precisa dar retórica. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Qual deles? O terceiro pitch foi bom, mas às vezes o produto se impõe também. Então não foi o pitch, foi pelo produto, é isso. E eu sempre quis ler a cultura do Renascimento na Itália. Essa vai ser minha introdução. Levou, velho. Caio levou injustamente, mas levou. Injustamente. Porra. Pra puta que pariu essa merda aqui. Brincadeira, Caio merece, é um gênio do gênio. Não vende tão bem, mas hoje foi 3 minutos e meio, mas foi bem pra caramba. Joel, meu amigo, cara, obrigado de coração aí, a gente agradece por tudo. Esse aqui é um lugar de debate, um lugar que as pessoas podem falar, e a gente te acompanha há um tempo já nas redes, e a gente fica muito, muito, muito feliz aí. Você é um puta cara autêntico, um cara legal, bacana, que fala as coisas do coração. Isso é fundamental para qualquer ser humano, qualquer indivíduo, para todo mundo que quer buscar uma vida boa. Então, você não deixa de ser um baita de um exemplo para todo mundo. A gente agradece de coração você ter vindo conversar com a gente, meu amigo. Gente, da minha parte, adorei a conversa também. Muito obrigado pelo convite. Programa de altíssimo nível. E deixo o convite também para todo mundo que ouviu. Se não me conhece, me procure nas redes sociais. Eu sou lá no Instagram, Joel Pinheiro 85.
revelando aí a minha idade também. É o pai da, É um ano mais novo que Joe, então. é o pai da Ritinha, segue ele lá. É isso aí. Ale, obrigado, meu irmão. Tamo Caião. junto. Tamo mais junto, uma vez, muito mais uma obrigado. vez. Joel, novamente, muito obrigado. Valeu, é isso aí. Guilherme, nosso querido apoiador que está aí assistindo a gente, muito Valeu, obrigado. Galera, até a próxima semana. Valeu! Tchau!